Agora sim, continua até à meia-noite. Vamos analisar a jornada 2, uma jornada que fica marcada por queixas de Rui Vitória em relação à arbitragem. Queixou-se o técnico do Benfica e sobre esse assunto temos um desafio. Vá ao site da TVI 24 e responda à nossa questão se tem razão nas queixas Rui Vitória. Vote, é uma votação que abrimos há cerca de 3 horas. Teremos os primeiros resultados mais daqui a pouco. Participa-se indiretamente também com a sua opinião neste prolongamento. Sobre a arbitragem, já falou também hoje Bruno de Carvalho no Facebook, mostrando-se confiante na nova vaga da arbitragem portuguesa, dizendo mesmo que tem esperança que este seja um ano muito mais tranquilo e elogiou mesmo os novos responsáveis pelo setor. Zé Pina, boa noite. Nas queixas de Rui Vitória, nos elogios de Bruno Carvalho, onde é que está o caminho da arbitragem este ano? Olha, eu estou tranquilo. Já a semana passada disse aqui, eu até disse assim já por baixo. Se tudo fosse igual à primeira jornada. Se tudo fosse igual à primeira jornada, incluindo o que se passou na Supertaça, foram arbitragens normais, com alguma qualidade, umas não tanto, mas com qualidade. Portanto, é isso. O que esta semana me chocou, eu estou chocado com as declarações do Rui Vitória, estou chocado com as supostas declarações de Luís Filipe Vieira na tribuna ao vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação, João Ferreira, o azar João Ferreira. Para quem dizia que havia muito ruído e que não falavam de arbitragens, eu estou espantado com isto tudo, não é? E com o próprio Rui Vitória, que diz que eu não falo, isto é com os outros. Estou chocado também ali com o Pedro Guerra, porque ainda na semana passada vendeu a ideia de grande lisura, de grande comportamento. O Benfica SAD trata os seus jogadores, os seus excedentes com grande classe, nada que se compare com o que se passa no Sporting e no Porto, com jogadores a treinar à parte, e ficámos a saber numa entrevista do Tarapte que há um grupo de 8 jogadores que treinam, não treinam à parte sequer, e vão treinar depois da equipa, depois do plantel terminar, o que ainda é mais humilhante. E gostava de saber quem são esses 8. É ele, não sei, será que é o Carcela? O Carcela não está na B, também não está a jogar. Carcela, aquele Walt Chic, tudo gente do Magreb que parece o Guantánamo já. Portanto, e eu estou chocado com, de repente, tudo virou na comunicação do Benfica. Mudou a comunicação do Benfica e este tipo de declarações agora, o João Gabriel ficou afastado, está afastado, está no seu... Está em reclusão, deve estar num mosteiro tibetano, qualquer coisa assim. O Benfica entrou na onda, parece aqui, do nosso colega aqui de painel, que é o Pedro Guerra. Eu até desconfio que o Pedro Guerra poderá ter alguma coisa neste momento, tem mais alguma importância na comunicação do Benfica, porque o estilo parece-me igual. Portanto, eu estou chocado com isto, tudo é o que eu tenho a dizer neste momento. Pedro Guerra, entras também em alguma onda de choque, dados apresentados pelo José Pina, críticas do Benfica, que normalmente não apontava as suas baterias por aí. Rui Vitória, no final do jogo, mostrou-se, de alguma forma, bastante crítico em relação ao árbitro, e também há notícia de críticas na bancada, na tribuna do presidente do Benfica, a João Ferreira. Sim, é para comentar isso ou em relação ao Facebook de hoje? Podes caminhar, podes traçar o teu caminho. Começando pelo... Eu já queria aqui desapontar o Zé Pina e quem estava à espera que eu tivesse alguma coisa a ver com a comunicação do Benfica. Não tenho nada a ver com a comunicação do Benfica. E, portanto, isso fique bem claro. Tal como já agora, só uma nota prévia, não tenho página no Facebook, muita gente me tem contactado, eu não tenho sequer Facebook, portanto, eu sou assumidamente um info-excluído. Mas enfim, mas isso... Aquela página que aparece não é minha, mas pronto. Mas isso agora é completamente irrelevante. Vamos lá ao que interessa. Olha, sobre o comentário do facebookiano hoje do presidente do Sporting, faz-me lembrar um pouco, peço desculpa pela imagem, aquele incendiário que, a meio do verão, vai para o Facebook e deseja um bom verão aos bombeiros. Portanto, vale o que vale,
vindo de quem vem, creio que está tudo dito. Nós sabemos o que é que o Sporting fez, falou da arbitragem, o que é que o Sporting pôs em causa a arbitragem, dizendo até que os árbitros se vendiam por almoços e jantares num restaurante, etc. E, portanto, estamos conversados sobre isso. Em relação ao que se passou ontem, eu creio que o Zé Pina, mais uma vez, não esteve cá. É mais uma produção fictícia de que ele é mestre e é especialista. Quem viu o jogo percebeu que o Benfica, objetivamente, foi prejudicado pela arbitragem. Sousa Martins, eu sei que me vai fazer a pergunta a seguir imediatamente, não é porque seja previsível, mas é normal que me a faça. Acha que foi premeditado? Acho que não. Eu não me passa pela cabeça que um árbitro premeditadamente, ou um árbitro assistente, que eu creio que aqui o que está mais em causa é um erro flagrante do árbitro assistente, e que tem a ver com a nova interpretação da Lei 11, comete um erro crasso, obviamente. Tem a ver com o golo do Setúbal. Exatamente. Obviamente que o árbitro tem que assumir ele, enquanto chefe da equipa, responsável pelo erro. Mas, independentemente disso, eu acho que há aqui muita confusão em cima da mesa. É que o Benfica não critica nomeações de árbitros, o Benfica não critica a arbitragem. O que houve foi, no final do jogo, Rui Vitória disse, o Benfica não ganhou por nossa culpa, por falta de eficácia, também por falta de eficácia do árbitro. E elogiou a postura do Vitória de Setúbal, que acho que o Vitória de Setúbal jogou muito bem, bateu-se muito bem e o guarda-redes foi o melhor. Numa primeira aproximação aos temas, e em relação a Luís Filipe Vieira, notícias que dão como, digamos que, uma troca de palavras mais quentes, uma troca de palavras dirigidas... Sousa Martins, eu não assisti. Agora, se isso passou, só pode ter sido um desabafo, porque quem viu aquele jogo, sobretudo quem viu a reta final do jogo, e quem percebeu que a seguir ao empate do Benfica, o árbitro parece que entrou estranhamente num processo quase de negação, em que coisas óbvias que se passavam à sua frente, do árbitro assistente, ele não assinalava, obviamente que não deixa as pessoas muito satisfeitas. Mas, ó Sousa Martins, eu peço desculpa, é que este árbitro, e este é que é o problema, pelos vistos acho que não se pode falar em Portugal, pelos vistos parece que se quer tentar condicional, este árbitro tem um histórico no Benfica. Tem a ver com o Rio Ave do ano passado. Tem a ver com o jogo Rio Ave do ano passado. Eu não queria, para já... Não, não é isto, Sousa Martins. Eu não critico o Conselho de Arbitragem. Sabe o que é que eu acho que houve? Eu acho que houve um descuido. Porque nomearam um árbitro, e vamos lá ver uma coisa, nós estamos a falar de um árbitro que ficou em 9º lugar, e eu dou como válidas as classificações dos árbitros. Eu não sou daqueles que põem em causa, como o Sporting faz, reiteradamente, e o Porto também fazia, parece que agora estão contentes, mas eu não ponho em causa a classificação dos árbitros. Acho que eles foram classificados porque nós não podemos olhar só para os jogos dos grandes, e os árbitros, com certeza, o seu desempenho é o desempenho de uma época. Não põe, Martins, então, mas pôs os olhos do Marco Ferreira. Nós estamos a falar... O Marco Ferreira já conta a classificação. Nós estamos a falar de um árbitro que ficou em 9º lugar. Portanto, eu não acho normal aquilo que se passou. Há claramente um erro que tem influência direta no resultado, e aí quero que lhe diga, eu acho que o treinador do Benfica esteve muito bem, porque quando foi desafiado, nomeadamente pela Rita Mendonça da TVI, a dizer, diga lá quais são os lances, ele nunca quis dizer quais são os lances, ele falou no geral, disse que eles tinham falta de eficácia e que já há um ano estiveram mal. Deixa-me só interromper-te, porque será um assunto que vamos aprofundar um bocadinho mais tarde no programa. Apenas uma primeira ronda de introdução aos temas. Manel, sobre aquilo que foi dito na abertura do programa. Primeiro, por um lado, as críticas do Benfica à arbitragem. Por outro, também um elogio de Bruno Carvalho à arbitragem, à nova era da arbitragem em Portugal. Pois, muito boa noite. Antes de mais nada, gostava de dizer que dar aqui um abraço ao Padre Jorge, que também aqui esteve na última edição. Eu não pude ver porque estava longe, mas tive ecos de que esteve aqui a abençoar o lugar, e eu até me sinto aqui com uma graça divina, é claro, diferente. Em relação a isso, não vejo diferença nenhuma em relação ao que é normal nos procedimentos. Ou seja, os clubes que perdem queixam-se do árbitro, os clubes que ganham dizem bem dos árbitros. Pronto. O que se passa aqui talvez diferente é, e estamos a ver, apesar do Benfica, e benfiquistas até alguns meus amigos, terem vindo dizer que não tem mal nenhum, porque o Benfica também na época passada, à segunda jornada, se deu pontos, como se isso fosse a mesma coisa, há aqui uma inversão do paradigma, como isto se diz, que é, o Benfica, o ano passado, e eu próprio aqui o disse, partia para o campeonato numa posição altamente desfavorável, tinha perdido a supertaça, tinha teoricamente o plantel pior, tinha o treinador mais inexperiente, enfim, e portanto qualquer ponto perdido era quase visto pelos adeptos como uma consequência dessa falta de investimento. Este ano é exatamente o contrário. O Benfica parte como favorito, tem um plantel melhor, aliás, até se calhar o problema é ter um plantel excessivo, tem um treinador que é campeão, o próprio clube é tricampeão,
Os outros clubes não se foram capazes de se reforçar, pelo menos ao nível do Benfica. E, portanto, e por cima, algumas saídas que o Benfica eram dadas como certas, como é o caso do Sálvio, ainda não se sabe se acontecem ou não acontecem. E, portanto, é um Benfica, ao contrário, com uma expectativa completamente diferente, que perde pontos e, desta vez, em casa, não perdeu 3, perdeu só 2, mas perdeu em casa. O que, como é evidente, cria aqui, num estado dos esgotados, cheio de todos para a festa. E, portanto, esta inversão das expectativas é que está a causar aqui o nervoso que começou no treinador. O Rui Vitória, de facto, não interessa se tem razão ou não tem razão. É o estilo. O estilo mudou. Ele também já teve razões noutras alturas e não fez isto. Portanto, muito menos no início da época, em que está tudo em aberto. É a inversão das expectativas que está a mudar o comportamento dos agentes. Mas é natural, porque, reparem, o Benfica mudou e o próprio Luís Filipe Vieira mudou. Ainda há pouco tempo era o maior crítico, dizia o que disse, escreveu, contou os seus amigos, dizia o que diziam da fruta. E agora veio-me lá comprar jogadores ao empresário da fruta. Portanto, é porque há outras regras no Estado da Luz. A fruta agora já deixou de ser proibida. Há uma nova vida para a fruta no Estado da Luz. Estás a falar aqui do Rafa e do seu empresário? Estou a falar, sim, pois com certeza. Estou a dar hoje era o empresário da fruta. Mas isto agora não sei o que Só para significa. que as pessoas fiquem inteiramente dentro do assunto. Mas as pessoas sabem todas disso, que fruta, a nova fruta para o Benfica é, pelos vistos, com o empresário da Luz, que isso E foi atacadíssimo. E o Luís Filipe atacou e agora negocia com ele. Compra os jogadores. Eu já vou dizer que há pessoas que a gente não gosta, não compram nenhum carro em segunda mão, mas por isso compra-se um jogador em primeira mão. Porque, embora eu, devo dizer, lá iremos se calhar, que estou muito satisfeito por Rafa e para o Benfica. Olha, e por Estou falar... menos satisfeito com os golos que ele falhou, como aliás eu aqui falei, que parecia que já adivinhava, os golos que ele falhou na Supertaça. Mas estou muito satisfeito por dizer, o Benfica, sobretudo, se custou de facto 16 milhões. Eu isso não posso dizer. É o que dizem nos jornais, eu tenho que acreditar. Portanto, se ele custou 16 milhões, estou muito satisfeito por Rafa e o Benfica. 90%. E é um jogador que faz muita falta no Benfica. Não faz tanta como o Luizão. Aliás, eu acho que a derrota do Benfica também tem a ver com a falta do Luizão. O Luizão é o capitão, é o jogador respeitado, é aquele jogador que era o símbolo do Benfica e, portanto, ver o Luizão na bancada põe insegurança no relvado. Portanto, acho que faltou ali uma voz de comando, faltou ali um jogador lesto, um jogador rápido, um jogador atuante, um jogador que com o Luizão, aquele gol do Setúbal não tinha acontecido. Por falar em Rafa, vamos abrir também a janela de mercado aqui no prolongamento, isto porque, Rui Pedro Brás, boa noite, há novidades em relação ao negócio Rafa que está feito, o que é certo é que ainda nada preto no branco. É verdade, Joaquim. Há efetivamente novidades, mas mais no sentido de as coisas estarem paradas do que propriamente no sentido de estarem a evoluir. E as razões para as coisas estarem neste momento mais estagnadas são fáceis de explicar e vamos tentar demonstrá-las aqui da forma mais simples possível. Ora, estamos a falar de um negócio de 16 milhões de euros por 90% do passe. Estamos a falar de um negócio que terá ficado definido entre as partes, entre Sporting Braga e entre Sport Lisboa e Benfica, entre o clube encarnado e o jogador também estará tudo mais do que definido, tudo certo, mas há agora aqui uma situação que está a bloquear o negócio. E essa situação prende-se com o pagamento da intermediação do negócio. Ou seja, na cláusula do contrato de Rafa com o Sporting Braga, nesse mesmo contrato, há uma cláusula que define que no momento da sua transferência para qualquer outro clube será paga uma taxa de 10% de intermediação da transferência ao empresário do jogador, taxa essa que neste momento o Sporting Braga entende que não deverá pagar. Não confundir esses 10% de intermediação com os 10% que o empresário do jogador detém do seu passe, são coisas completamente distintas e esses 10% o empresário terá que os resolver com o Sport Lisboa e Benfica. A informação que temos é de que essa situação está resolvida. Estes 10% prendem-se com a intermediação no negócio e estão devidamente previstos no contrato do jogador com o Sporting Braga. Ora, António Salvador não quer pagar esses 10% de intermediação no negócio, recusa-se a fazê-lo e ameaça agora boicotar o negócio. Se acreditamos que o negócio poderá cair devido a esta situação, acreditamos que não, que a situação deverá ser ultrapassada, mais hora, menos hora, mais dia, menos dia, mas a entrada para este estúdio era esta a realidade, neste momento tudo estagnado devido a esse pagamento de 10% da taxa de intermediação ao empresário do jogador. Rui, sobre Talisca, sai hoje oficialmente do Benfica, vamos saber também contar-nos deste negócio.
Em relação a Talisca, o jogador já viajou para a Turquia, para Istambul, para fazer exames médicos. Será jogador do Besiktas, o próprio jogador já o assumiu. O valor do empréstimo ainda não foi tornado público. O que é certo é que há ainda aqui uma pequena dúvida, se o empréstimo será por uma temporada ou por 2 temporadas. É uma situação que ainda está por clarificar. Creio que amanhã seremos esclarecidos publicamente com um comunicado oficial, quer por parte do Sport Lisboa e Benfica, quer por parte do Besiktas. O empréstimo, poderá ser de 1 ano ou 2 anos e falta também saber o valor. Perante tudo isto, ficamos também com a certeza, finalmente, de que essa transferência tão propalada por 25 milhões de euros para Talisca não irá concretizar-se. Para já, o jogador será apenas emprestado para a Turquia. E à saída do Benfica, Talisca diz que não era o que queria, sai porque o Benfica assim o entende. Desiludido com o Benfica, depois desta saída? Não, tranquilo. Quais são os objetivos agora para a próxima época? Ser campeão turco. Está satisfeito com esta transferência? Muito satisfeito. Claro que sim. Relativ- Oi? É o que desejava? Claro que não, né? Mas se o Benfica quis assim, o que é que eu posso fazer? Gostaria de ter ficado no Benfica? Qual jogador que não queria ficar no Benfica? Pedro, timidamente, Talisca lá foi dizendo que não está muito contente com esta situação. Sim, eu retenho a frase final, qual é o jogador que não queria estar no Benfica, não é? Bom, eu não tenho as informações que o Rui Pedro Brás tem em relação àquilo que acabou de dizer. Em relação a Rafa, não é essa informação que eu tenho, também não vou dizer, não posso revelar, como é evidente. Agora, sobre tudo isto, eu acho interessante, vejo muita azia no ar. Não sei se é a azia do perdedor, não é a azia do... Porque vamos lá ver uma coisa. Toda a gente, todos os 3 principais clubes em Portugal, tirando o quarto que eu tenho, gostava de ter o Rafa. Esta é que é a verdade. Aliás, assistimos durante o Europeu, muita gente se interrogava porque é que o Rafa não era titular, devia jogar na seleção. Já percebemos agora, se confirmar a vinda para o Benfica, volto a dizer, se confirmar, o Rafa vai ser o pior jogador do mundo, é o pior negócio, não justifica o investimento, para que é que o Benfica quer o Rafa? Pronto, faz parte do jogo e nós temos que saber jogá-lo e temos que saber, sobretudo, sorrir, porque nestas coisas temos que aprender e viver com isto, quer dizer, é assim, se o jogador vem para o nosso clube é fantástico, se vai para o outro, se o jogador afinal já não é muito interessante. Ouvi aqui muita preocupação com o empresário do jogador, que eu saiba, o jogador tem direito a ter empresário, e portanto há aqui uma ética e quase uma moral que eu não, obviamente, dá-me vontade de rir, ainda para mais vinda de quem vem, mas estou contente, o Manuel evoluiu. O Manuel que disse o pior que alguém pode dizer de um jogador e de Luizão, com uma profunda até, que causou aqui um momento de fricção e que nós podemos ver na net, um momento em que o Manel, de facto, foi muito indelicado em relação ao Luizão, e eu defendi, como acho que se deve defender um jogador do Benfica, sobretudo um capitão. Percebemos agora que o Manel está muito luisiano, está muito dorido porque aconteceu ao Luizão. Não aconteceu nada ao Luizão, o que aconteceu, o Manel se calhar esteve fora e não sabe, é normal, portanto não se tenha informado, o Luizão lesionou-se no jogo em Tondela e só não jogou por estar lesionado, como é evidente. Aliás, Rui Vitória fez questão de explicar isso. Está a não de saída, a questão é essa. Aparentemente está de saída. Não sei, eu acho que até dia 31, sabe o que é? Isto pode ser uma frase defensiva. Eu acho que até dia 31 tudo pode acontecer. Não, eu refaço a pergunta, faz algum sentido o Luizão ser do Benfica? Tendo ele esse estatuto Sousa Martins, a informação líder de quase um símbolo, Luizão símbolo autêntico da casa. É uma referência do Benfica à imagem de grandes capitães que o Benfica teve. Luna, Simões, José Águas, etc, etc. É de facto um jogador desse patamar. Agora, há um princípio que eu sei que existe na Benfica Futebol SAD e no Presidente, que é os jogadores que serviram a instituição e que muitas vezes até se prejudicaram por servirem a instituição merecem um prémio. A informação que eu tenho é que o Luizão estará interessado em ter um final de carreira de acordo com aquilo que é a sua expectativa. E ele achará que conseguirá, fora do Benfica, provavelmente uma melhor saída para o final da sua carreira. Eu não sei se é isso que vai acontecer, como é evidente, Sousa Martins, perguntar a qualquer benfiquista, não há nenhum benfiquista que queira que o Luizão saia, como é evidente, porque há, de facto, o lado emocional é muito forte, e eu não concordo nada com aquelas teses a dizer que o Luizão está acabado. O Manel agora é que percebemos que, de repente, afinal, virou um pró-Luizão. Eu acho que o Luizão faz muita falta. Aliás, eu acho muito interessante as análises, elas são todas legítimas, era o que mais faltava, que as pessoas não tivessem direito à opinião, mas se formos ver, o Benfica que ontem se apresentou, eu sei que já lá vamos, não quero obviamente estar aqui a queimar etapas, mas o Benfica que se apresentou ontem, apresentou-se
com 6 jogadores diferentes do 11 titular da época passada. 6. E não estou aqui a incluir o Ederson, porque acho que entre Ederson e Júlio César, de facto, venha ao Rui Vitória e escolha. Desse ponto de vista, agora, sem 6 titularíssimos, André Almeida, Jardel, Eliseu, Jonas e depois Renato Sanches e Gaetano já não há nada a fazer porque já não estão lá. Mas o Nelson Semedo não é que era o titularíssimo, afinal. É bom só termos noção. Eu volto aqui a repetir, parece que o Zé Pina não aprendeu, ou então pelo menos... É a terceira semana seguida que diz, jogámos sem 6 titulares. Aquelas coisas que lhe enviam, eu vou ver se ele consegue fixar. O André Almeida é assim, o campeonato ano passado, como toda a gente sabe, as pessoas mais informadas, teve Então fosse o jogo do Júlio César que é que jogava, não o campeonato, na época passada, teve 34 jornadas. O André Almeida jogou 26. Eu acho que se pode considerar titular. O campeonato, na época passada, teve 34 jornadas, vou voltar a repetir, o Jardel jogou 30 jogos, acho que se pode considerar titular. O campeonato, nos 34 jogos, o Eliseu fez 31. E o Jonas fez 34 jogos mesmo, jogou os jogos todos. Quem é que sai para ele entrar? Pois, titular. Neste momento jogou o Lisandro. Neste momento, e só não jogou o Luizão. Estou eu convencido que o Luizão está mesmo lesionado. Mas Deixa-me só aqui eu vi muita gente, na área das transferências. Sousa Martins, peço só desculpa, 10 segundos. Eu vi muita gente pôr em causa que o Luizão não estava lá lesionado. E a verdade é que, infelizmente, para o Benfica ele está lesionado. Manel, querias acrescentar algo à conversa? Dizer que o problema da ironia, do uso da ironia da televisão é esse, é que quando há espectadores que não entendem, eu conto só entram mais tarde no programa, ouvem o que dizem outros, não é? E não percebem. Portanto, como é evidente, eu estava a ser irónico. E eu também. O Luizão... Eu também. Pois, está bem, mas as pessoas podem não perceber, podem fingir que não percebem. Exatamente. Portanto, a questão é assim, é evidente que o Luizão é neste momento um problema grave para o Benfica, como eu já anunciei. Grave? O Benfica suspira quando o Luizão se lesiona. Não pode andar nisso. O ano passado foi um bocado assim e este ano não pode andar nisso. Portanto, há que eu até estou convencido que o Luís Filipe Vieira, como se calhar outros clubes da Europa já fizeram, é capaz de pagar para o Luizão ir para o Wolverhampton ou para outro clube qualquer inglês da 4ª divisão ou da 5ª divisão. Porque em Inglaterra, os clubes da 2ª divisão precisam de jogadores com o Luizão. Quem não sobem, andam ali e tal. Eu percebo que o Luizão até seja útil num clube da 2ª divisão inglesa. No Benfica é que não é. E não é porquê? Porque, obviamente, por todo o seu passado no Benfica, que esse é indiscutível, ele não pode ficar no banco. E não podendo ficar no banco, ou está lesionado mesmo, ou então tem problema, o Benfica joga com 10. É evidentemente, como aliás não fui só eu que disse, muita gente, eu vi até escrever isto, o Luizão, um dos grandes trunfos do Benfica o ano passado foi a lesão de Luizão. E como este ano ele ainda não se tinha lesionado, começa a época a titular e havia esse perigo. Agora, ironicamente, logo no primeiro jogo em que o Luizão não joga, o Benfica perde pontos. Portanto, aquilo nem com o Luizão, nem sem com o Luizão. Portanto, eu já estou numa. O Luizão quer ficar, se calhar é melhor. Deixa ficar o Luizão. Então essa teoria cai por terra. Quer dizer, você acabou por se contradizer. Se o Luizão não presta, tem que sair. Afinal, o Luizão quando falta, afinal faz falta. Ó, Manel, não, está a ver como se é apanhado Luizão, logo na contradição. Luizão, Manel, não vale a pena. Não vale a pena. É muito mau. Não vale a pena. Mas os que o substituíram não mostraram ser melhores. Portanto, é assim, se o nível dos centrais do Benfica se afina pelo Luizão, é deixá-lo estar. Quer dizer, estamos a falar de um jogador que ajudou o Benfica a conquistar, vamos lá ver uma coisa, no passado, 17 títulos. No passado, o sendo que também ajudou. Um deles foi o último, foi a Supertaça. Eu acho que o Luizão foi titular. Já está velho. O Manel não deve ter estado cá, mas o Luizão foi titular. E volto a dizer, nos últimos 12 títulos, o Benfica conquistou 9 e o Luizão teve em todos. É a vida, não há nada a fazer. Já não fui campeão, mas também já joguei squash. E agora faço fisioterapia na Clínica do Dragão, por acaso que acabou de ganhar um grande prémio de diploma da FIFA de Clínica de Futebol, porque já não tenho 10 anos. E, portanto, agora, antes jogava squash, agora atuo nos pagamentos na Clínica do Dragão. E pronto, mas estou feliz na mesma. Bem, em relação a transferências, e vou também já daqui a pouco dar a palavra ao Zé Pina, vamos também saber novidades de uma das anunciadas transferências mais badaladas do defensa, que tem a ver com o João Mário, já não esteve em Passos Ferreira. Rui, o que é que falta para João Mário seguir para o Inter? Aparentemente falta capacidade para o Inter de Milão desbloquear todo este negócio devido aos problemas que tem sentido em cumprir o fair play financeiro. Ora, ontem ouvimos as declarações de Zanetti a dizer que devido a essas dificuldades o negócio ainda não estaria desbloqueado. Hoje o Tuttosport volta a avançar alguns desenvolvimentos acerca da forma como o Inter de Milão pretende contornar estas dificuldades que tem para cumprir o fair play financeiro. Ora, diz o Tuttosport que o Inter de Milão espera colocar Brozovic, jovem médio centro croata de 23
3 anos no Arsenal. Ora, é um jogador que, de acordo com o Transfer Market, tem um valor de mercado na ordem dos 20 milhões de euros, mas há uma situação mais delicada do que esta para resolver. E trata-se com Jovetic, jogador que chegou ao Inter de Milão por empréstimo do Manchester City, mas com cláusula de compra obrigatória, cláusula essa no valor de 14 milhões e meio de euros. Ora, o Inter de Milão não quer avançar para essa cláusula de compra obrigatória e, por isso, quer encontrar um clube que assuma esse valor, de forma a que Jovetic, não sendo devolvido ao Manchester City, fazendo assim com que o Inter de Milão não entre em incumprimento contratual, mas possa ver essa verba liquidada, não pelas suas contas, mas pelas contas do seu novo clube. Através da resolução destes dois problemas, diz o Tuttosport, o Inter de Milão irá libertar verba de forma a avançar para João Mário sem furar o fair play financeiro. E amanhã chega um novo reforço ao Sporting, chama-se André, é brasileiro e vem do Corinthians. A informação que temos é que André, avançado de 25 anos, 1,83 m, avaliado pelo Transfer Market em 4 milhões de euros, deverá chegar durante a manhã a Lisboa para assinar pelo Sporting Clube Portugal. Chegou a ser avançado um interesse do Futebol Clube Porto, entrada na corrida por este avançado. O que acontece é que o Futebol Clube Porto já negou esse interesse em círculo fechado, ou seja, terá sido uma tentativa do empresário de André de valorizar o seu passe. Estamos a falar de um jogador que já teve 2 experiências na Europa, uma primeira no Dinamo de Kiev, logo aos 19 anos, por quem o Dinamo de Kiev pagou 8 milhões de euros por este jogador, então apenas com 19 anos. Posteriormente foi emprestado ao Bordeaux, antes de regressar ao Brasil. Ora, terá sido negociado já no Brasil por Costa Aguiar, um empresário com relação próxima ao Sporting Clube Portugal e mais concretamente a Jorge Jesus nos últimos anos. Trata-se de um jogador que deverá chegar ao Sporting por valores ainda desconhecidos, mas estará aqui o segundo avançado para reforçar o ataque leonino. Como todos nós sabemos, Joel Campbell já assinou, André deverá ser outro nome para fazer companhia a Slimani na frente de ataque. Zé Pina, sobre os que saem do Sporting e os que chegam, certa está praticamente a saída de João Mário, creio que é inevitável. Sim, mas aliás, antes disso, sim, estamos a encavalitar os temas e depois as coisas ficam no ar. Eu reparei que o Pedro Guerra nem tocou no facto de Luís Filipe Vieira ter mandado aquelas bocas ao João Ferreira. Mas isso nós já lá vamos. Já lá vamos? Mas eu comentei isso. Exatamente. Eu comentei foi um isso. desabafo. Não, eu não assisti, mas se aconteceu, só pode ter sido um desabafo, como é evidente. Claro, um desabafo, claro. Então é um desabafo, nós desabafamos, não é? Obviamente. Sim, o que você nós defende dizemos que agora há novos regulamentos, da Liga em que os protagonistas do fenómeno do futebol são castigados. Os novos não podem denegrir a imagem do futebol. E o Luís Filipe Vieira, ao dirigir-se daquela maneira ao vice da Comissão de Arbitragem da FPF, não mandem para cá mais este tipo, não queremos cá mais este tipo. Isto faz-me lembrar uma escuta que andou aí do Filipe Vieira com o Valentim Loureiro. Por acaso foi o João Ferreira. É curioso, o tal árbitro que fez, esse pode ser. Lembra aquela escuta do Pitor? Era o João Ferreira. Portanto, foi curioso. Olha lá o que é que fala das escutas, que você meteu-se aí num problema há 2 programas. Tenha cuidado. Eu meti-me um problema? Não tenho problema nenhum. Tenha cuidado. Você depois para aí fazer acusações gravíssimas. Não estou a fazer acusações nenhuma. Que lhe mandam, aquele mail que lhe mandam, tens que falar nisto, nisto e nisto, você tenha cuidado. Ponha-se a pau, que eu tenho estima por si, apesar de não parecer. Tenho estima por si. Tenha cuidado, pai. Você arranja problemas para o resto da vida. Os seus filhos ainda vão ter que andar, sabe que a justiça portuguesa é lenta. Vão ter que andar no tribunal a tratar da sua vida. Eu também escrevo tudo à mão. Eu tenho aqui um caderninho. Aliás, este computador, você tem aí. São eles que mandam este caderno. Está sempre a carburar. É que eu nunca fiz isto. Eu já ando nisto há 10 anos. Portanto, há 10 anos já mandavam mails. O computador está sempre a carburar, eu sei. Já mandavam mails. Isso está sempre a carburar. Você ainda não percebeu que aqui não há wireless. Pronto. Mas você é quem foi excluído. Já recebeu a saraivada de hoje ou não? Já recebeu a saraivada de hoje ou não? Já recebeu a saraivada? Você vai ter que me dizer como é que soube aquilo dos jornais da semana passada. Eu sei tanta coisa. Eu até quero revelar aqui coisas hoje se houver tempo. Vá, Estamos aí para isso. Pronto. Para revelações temos se houver tempo. Eu, em relação ao Luizão, eu vou dizer, eu estou do lado da direção do Benfica. Desta vez estou ao lado do Pedro Guerra. Opa! Estou ao lado porque eu percebo perfeitamente. Eu não vou estar aqui com fingir que vou defender o Luizão. Eu percebo perfeitamente, eu estou ao lado da direção do Benfica. Porque o Luizão tem uma massa salarial do Luizão é brutal. Percebeu-se que o Luizão, as lesões sucedem-se. O ano passado foi uma sorte aquela lesão do Luizão, porque eu não sei o que é que aconteceu ao Benfica.
No primeiro jogo em Tondela, o jogo é desembrulhado, é desatado quando sai o Luizão lesionado. É pá, paciência, eu até disse aqui. O Lindelof começou a jogar muito mais à vontade. O Lindelof estava preso, estava atrapalhado. Entre o Luizão e o Lisandro, até foi o Lisandro que, portanto, ainda bem. Portanto, manter o Luizão no plantel é uma loucura salarial. É um modelo de gestão. O Benfica tem imensos jogadores, tem um plantel extensíssimo, está desesperado para fazer vendas. Aliás, o Luís Filipe Vieira fez uma promessa, teve um objetivo, que é até 31 de agosto eu quero fazer 200 mil. Não é verdade, nunca disse. Nunca disse isso? Não é verdade. Nunca disse. 200 milhões. Milhões. Não, mas nunca disse. Nunca disse isso. Não. Pronto, nunca disse isso. Há um presidente que disse que ofereceram 80 milhões nunca para um disse jogador. isso. Há um Nunca disse. presidente que disse que ofereceram 80 milhões. Isso é então tudo. nós vamos ver o que é que... Nunca disse. Não, nunca disse. Desafio encontrar. Se encontrar, pague-lhe o jantar ou o almoço, onde quiser. Portanto, Não vai encontrar, mas... a verdade é que o Luizão exige mais um ano de contrato. O Luizão meteu na cabeça que quer ir até aos 38 anos, ele tem 36, quer ir até aos 38. Meteu na cabeça que quer ir aos 38. E o Benfica é uma SAD, tem que gerir, não é? Tem que gerir os seus ativos e acha que aquilo... ó Luizão, tu és bom, vais para o Wolverhampton, damos-te o conta, tu depois regressas, não é? E o Luizão fez birra. Como é que sabe? E o Luizão fez... Falou com ele? Eu gostei de É o que está nos jornais. E nos jornais está tanta coisa. Você nem com o seu treinador falou ainda, nem sequer ainda conheceu o seu treinador. Deixe lá o Luizão. Tentaram pô-lo diretamente no Cosme Damião. Deixe lá. Mas acho que ele não aceitou. Você nem o seu treinador fala, pá. Portanto, Que credibilidade isto é o que se passa. É o que vem nos jornais, é o que diz a Sporting TV. Entretanto, as novidades da lista que eu disse ano passado, parece que o Marçal já foi encaixotado, não é? Para o gigante Guingamp de França. E o Talisca também está contentíssimo, vai felicíssimo. Vai para a Turquia, para esse grande país. E João Mário, não tem nada a dizer de João Mário, não é? João Mário já... Sim, está a ganhar tempo. Em relação às trans... Não, eu tenho que fazer isto. Olha, o Ciani, o Naldo, o Everton, o Barcos, o Bruno Paulista, esses jogadores fantásticos, nada. Bola, como diria alguém, bola. Como é que é para falar? Petrovic. Termina para O João Mário, pergunta ao João Mário assim, ainda por cima é um plagiador. saiu nos jornais, disseram, um dos problemas do João Mário é que o Sporting tinha um acordo com os bancos que o dinheiro que recebeu da venda dos jogadores, metade tem que ir para Isso já não tem nada a ver. Já se percebeu. Não é um problema nenhum. Não é metade para os bancos, não é problema nenhum. O problema não é esse. Não, o próprio Inter, o vice-presidente do Inter, o Zanetti, já disse. Eu disse que é o problema do É o cumprimento problema do Inter. Portanto, isso já acabou. Manel, Não. São dois essa clubes, história são tem dois 15 clubes que dias. conhecem bem o fair play financeiro. São dois clubes muito conhecem bem o fair play. Essa história tem 15 dias. O Zanetti, agora o Zanetti também não disse nada. É tudo mentira. Gostava era que os bancos viessem a dizer que é tudo mentira, porque os bancos... Mas ninguém nega isso. O Sporting tem que dar uma porcentagem. Ainda bem, porque vai abatendo a dívida. Entregar 20 milhões ao banco, é isso? Vai 20 milhões ao banco. Estou a perguntar. Não é. Tem que entregar, não tem que entregar. Por isso é que o Sporting fez a reestruturação financeira. Mas já vamos falar do Porto. Mas eu sou a favor da venda do João Mário. Agora, se metade em relação à banca, sou a favor da venda do em João relação ao Mário. João Mário, obviamente, é um problema que está na mesa. Isso agora esperamos o Jesus não que seja convoca resolvido. porque ele vai sair. Não convoca porque... Não precisa para ganhar um João Mário. Obviamente, não vamos agora dizer o que é que o Jorge... Poupá-lo para o a sua Porto. resposta. Ele deu resposta. Eu acho que o Jorge Jesus devia ter dito... Ele foi poupado para jogar contra o Porto. O Jorge Jesus... E se calhar ainda joga contra o Porto. Está a ver. Ainda está dentro da janela. Pois, não. Se houver este problema com o Também está a ser poupado contra o Porto. Qual? Aquele é o Mini Messi. Ok. Está no Setúbal já. Tá. Mas está a ser poupado para jogar para o Porto fora. Já vejo a preocupação aqui do lado do Porto. Mas nós vamos ao Porto, encandeando um pouco o assunto para tentar não fazermos muitos zigue-zagues, porque também é normal, porque a conversa é assim mesmo. Agora, sobre o Sporting e a vitória do Sporting, que foi uma vitória que falou pela sua consistência defensiva e não pela criatividade da linha mais avançada, Zé. Sim, foi essa análise que o treinador do Sporting faz. E fez certo. O que eu acho é que o Sporting, aquele Sporting do ano passado, está a começar a crescer, ou seja, já esteve melhor. Por exemplo, no jogo com o Marítimo, a segunda parte já foi o Sporting
avassalador, asfixiante do ano passado. A primeira parte não foi contra o Marítimo. A semana passada nem sequer tivemos tempo para falar do jogo do Sporting. Em Tondela, o Sporting abúlico durou também 25, 30 minutos, mas já começou a reagir já na primeira parte. Tondela? Em Passos Ferreira. É opção. Em Passos Ferreira. E, portanto, já durou aquele Sporting, já durou mais tempo. E a segunda parte foi... ou seja, o adversário é controlado, é asfixiado, mas a defesa do Sporting está sólida, o meio-campo está muito bem organizado, só que ainda falta, é o último momento, ainda não estão... as oportunidades, começam a aparecer algumas oportunidades, mas a finalização não está, Pedro, eu vi o jogo e de cada vez que filmavam o Jesus, ele estava a barrar com os jogadores de Sporting, insultá-los a barrar. Mas ele faz isso sempre. Mas ele, portanto, só estava preocupado, isto sempre para o ataque, porque a defesa ficou satisfeito. Portanto, ele teve sempre o jogo todo a barrar com o ataque. Estou-te a perguntar, não estou a fazer nenhuma. Cada vez que eu vi, ainda por acaso, agora vi uma imagem dessas. E ele teve, cada vez que o filmava, ele estava aos berros, a envolver os ombros, a insultar. Os jogadores de Sporting, uma vez até apareceu lá com, acho que é o Aquilani. Bem, ele estava lá italiano, mas tipo, em 5 minutos, a barrar com o Aquilani. O Aquilani, desculpa, o Brian Ruiz, que é muito parecido. Já estás confundido. Brian Ruiz. O Brian Ruiz, o tempo todo, e depois assim tirou. Logo assim tirou. Portanto, ele está indisposto com o ataque do Sporting. Mas tu não é que eu por acaso apareceste de Marte, ok? O Jesus sempre foi assim. Não, desde o tempo do Valença. Ele está muito contente com o Sporting. Mas ele está sempre... Mas ele está é uma forma de mostrar satisfação, é berrar. É a maneira dele estar no campo. Eu, por acaso, acho exatamente o contrário. Acho que se há sítio onde o Sporting mostrou que está esforçado, é no ataque, não é na defesa. Eu, se fosse sportinguista, estava preocupado com a defesa, não estava preocupado com o ataque. Não parece. Enquanto não venderem o Adriano nem o Slimani, e eles jogarem como jogaram aqui, para mim foram os dois que ganharam o jogo, eu não estava preocupado com o ataque do Sporting. Estava preocupado com a defesa. Porque o Passos Ferreira marcou... É o Passos Ferreira, para já, não é o Inter de Milão, nem é o Barcelona. E a defesa do Sporting parecia um passo vite. Por acaso, o Passos Ferreira marcou golos. E ele estava a berrar. Ele estava a berrar, era com a defesa, não era com o ataque. Não sei, é a tua interpretação, é a tua interpretação. O amigo é que sabe. É a tua interpretação. Não sei se é desses papéis que... Não, é a tua interpretação. Mas se o amigo diz que ele está satisfeito é com a defesa... Não sei. Não, bem. Eu, pelo menos, eu vejo... O problema é que o Sporting fez... com o Marítimo na segunda parte, e fez grande parte deste jogo já, uma pressão logo à saída da construção do Passos Ferreira. Isso é a típica equipa de Jorge Jesus. A equipa do Passos Ferreira não conseguiu construir jogo. Só nos últimos minutos. Não conseguiu construir. Isso aí é positivo. Isso é o tal Sporting do ano passado. Não é? O tal Sporting está a aparecer durante mais minutos de jogo para jogo. É isso nos satisfaz. Agora, e aqui só uma atenção. Houve muitas críticas. O Slimani não estava com a cabeça no jogo. Vê-se que o Slimani, não sei o quê, vê-se que o Slimani, um jogador, o gol do Sporting, um jogador vai àquela bola, não está com a cabeça no jogo, por amor de Deus. Isso é que não é perceber de bola. Pois, isso de facto, é uma das revelações. Há uma pessoa a quem se deve esta vitória do Sporting e que está a ser esquecida. E eu acho que aquilo que lhe estão a fazer não se faz. E é mais um que deve estar na porta de saída, deve estar a seguir, é aquele porta da rua, que se chama Otávio Machado. Pois, o que é que se passou? Se não fosse Otávio Machado, com a sua experiência, com o seu savoir-faire, com a sua capacidade, como costuma dizer, dar a volta, Slimani, pura e simplesmente, não tinha apanhado o autocarro, recusava-se a ir para o jogo. Porquê? É a informação que eu tenho, porque o presidente Bruno Carvalho combinou uma reunião com ele e não apareceu. E isto, a informação que isto expressa aquilo que é o atual Sporting. Ou seja, o seu principal ativo, vamos chamar-lhe o seu abono de família, eu não gosto muito de chamar isto nas equipas, porque acho que a equipa é o conjunto, mas o jogador mais preponderante, neste momento, está a passar por um processo, que é um processo que eu acho que vai acabar mal. E se não fosse Otávio Machado ter tido a capacidade de convencer o jogador a partir junto com a comitiva, tínhamos aqui um problema gravíssimo. E sabe o que é que está a ser feito ao Otávio Machado desde o jogo em que o Sporting perdeu com o Benfica, o célebre jogo do 1-0 de Mitroglou, tem sido posto de lado. De tal maneira que Otávio Machado, neste momento, risca muito pouco dentro do Sporting. E é esta maneira iníqua, este tratamento que é dado a algumas das suas referências, a algumas das pessoas mais importantes do Sporting, que eu acho que
exprime bem o que é que se está a passar dentro do Sporting. Foi posto num lugar de tipo de gabinete de apoio aos jogadores um jovem chamado André Geraldes, que até é curiosamente o homem que passa ao telefone a Jorge Jesus a dizer o presidente quer lhe dar uma palavrinha, isto antes do jogo. Enfim, há vários episódios que se passam em Alvalade. Faz a ligação Mas é aos adeptos, extraordinário. já o ano passado, não é de O agora. atual presidente já despediu Otávio Machado. Pô-lo a andar. E foi o treinador que teve que intervir dizendo que eu não dou o treino se Otávio Machado for despachado e for demitido. É este Sporting que, de facto, é uma casa difícil de gerir. E, como é evidente, Jorge Jesus não gosta disto. Aí fala a experiência que eu tenho de 6 anos a lidar com ele. Eu conheço bem a maneira de pensar do treinador do Sporting. Eu falei com ele várias vezes. Há pessoas que falam sobre ele, nunca falaram com ele. Eu conheço. E tenho a certeza que Jorge Jesus abomina... É amigo dele, não é? Você disse que era Eu tenho amigo a dele? certeza, eu não disse que sou amigo, eu tenho a certeza Não. que Jorge Jesus abomina isto... Oh, Sousa Martins, isto tem um nome, amadorismo. Isto, ao nível do dirigismo, é amadorismo. Como é que o principal, não interessa se é o principal jogador, mas um dos principais jogadores do Sporting é deixar desta situação chegar a este ponto em que o jogador diz que tem uma reunião e ele dito, ele está a tratar de João Mário, ele disse, e eu, e a minha situação. E há outros episódios que eu não vou aqui revelar e que revelam que, de facto, no balneário do Sporting reina, neste momento, uma grande tensão, uma grande perturbação. Volto a dizer com a minha tese, apesar de parecer cassete e repetitivo, porque eu acho que há uma grande azelice de quem dirige, em particular, o futebol. Voltamos à mesma conversa do ano passado. Ele despoltar, mas já despediu por causa do quê? O Presidente entende que ele não faz lá nada, não faz falta. E esse é que é o ponto. Isso é o que o Pedro Guerra diz. Como é que... Pronto, claro. A nova Eu estou a assumir o que estou a dizer. Eu não estou a falar por si. Você não me contou lá fora. Você não me mostrar isso. Mas eu não posso chegar Você não me aqui. contou lá fora, não me fez Eu não posso chegar aqui e dizer coisas incríveis sobre o que se passa no Seixal. Eu conheço bem o Otávio. Conheço o Otávio Machado. Eu tenho muita estima pelo Otávio. Pronto. E ele não merece isto. Claro que tem estima. Não merece isto. Claro que tem estima. Eu, pelo que conheço o Otávio Machado, Você conhece. se isso é verdade... Onde é que eu ele já não acredito estava? que ele fique lá. Onde é que ele já estava? Ou lá o problema de saúde que ele teve diminuiu, que não acredito. Não, não espero tem que nada tenha a ver com- acontecido. não tem nada a ver com Ou então não estou a ver o Otávio Machado a ficar num sítio onde não o querem. Estou a vê-lo a bater com a porta com um estrondo Não. nos próximos tempos. Sabe que o Se homem- isso é verdade, as agulhas Manel, é verdade. Se for verdade, deixa-me eu só não estou a dar ver o este Otávio dado. Machado a pôr paninhos quentes. Manel, a dizer, deixa-me- "Não, Manel, isto aqui, eu não Manel, isto deixa-me agora dar uma nova este dado. estratégia. Sabe que o homem que quis Otávio Machado foi Jorge Jesus dentro do Sporting. Sabe bem. isso. Mas Sabe isso, eu pelo não- menos. está E, bem, mas portanto, o é Otávio natural, Machado não estou a ver é a natural que ele seja, é natural que ele queira estar com quem o levou. Agora, o que eu não acho natural é que o homem que é destratado, deixa-me só acabar, Manel, o homem que é destratado é ele que resolve um problema bicudo. O Slimani não embarcava, dizia, eu recuso-me a ir jogar. E esta informação que eu tenho, fidedigna, isto aconteceu. O Sporting pode amanhã fazer 30 comunicados, 20 posts onde quiser. Claro, você pode ir que- para o você que Facebook, diz, podem você aparecer diz o que todos. quer. Isto passou-se Mas já vê uma coisa, realmente. E isto é o atual ouça lá, Sporting. E podem estamos tentar mais ou menos- mascarar, podem tentar plantar notícias contra o Benfica para distrair. Reparem bem uma coisa. Não conseguem. Esta é a agora? realidade. Pedro, posso agora? Pronto. Consegue desmentir reparem isto? bem, Não vamos ver consegue. isto, vamos ver Consegue isto. desmentir? Não consegue. Não é. Não, mas como é que eu posso desmentir ou Não confirmar? pode, Você, não vem, pode, você diz não aqui. pode. É verdade, diz aqui. opina. Mas qual é a verdade? Mas qual é grave? Mas qual é a não é? verdade? Mas Porquê não que se não é? pode. Eu não Telefona ao posso. Bruno Carvalho, Não se pode chegar aqui a um programa deste. Mas telefona ao Bruno Carvalho. E Bruno, dizer o que se gravíssimo, então. apetece. E dizer o que apetece. Não, vai ter que mostrar. Tal como vai ter que mostrar. A semana passada, o Pedro Guerra humilhou aqui, humilhou o Otávio Lopes do Correio da Manhã. Humilhei. Você disse disparate. Isso que ele foi enganado. Se calhar um totó, era um Isso que ele foi ignorante, era um enganado. ingênuo. Foi Como enganado. você é enganado, como você é enganado, vem para aqui e dizem-lhe coisas que não é. mas, Você é eu enganado. digo Epá, oh, aqui Zé o Pina, que eu você é penso, o que eu enganado. tenho. Não é nada, você é Posso, enganado, é posso ou usado. não? Oh, Zé, Posso ou não? Eu telefonava O direto ao Bruno senhor Carvalho que para tem, desmentir o isto. senhor que Se é que trabalha, pode desmentir. o senhor que trabalha no Estádio da Luz, que está em contacto todos os dias, vai todos os dias, mete-se no seu carrinho de casa e vai para o Estádio da Luz e está a dizer que está em contacto. Deixa lá as produções fictícias. Pina, mas ele disse isto. E eu, palavra de honra. Eu, se fosse a ti, ligava ao Bruno Carvalho pela indireto desmentir isto. Mas vai ter que ser desmentido. Eu ligava Mais ao uma Bruno das Carvalho mas já. o problema, Isto é verdade, é gravíssimo. o problema é que o Esse Pedro cara é Guerra... mentiroso, é Não, mentiroso. o Pedro Guerra está aqui a dizer Se isto. mascarar mentiroso, se ele é mentiroso, tem que mascarar vai ser, mas já sabe, porque ele não mascarado várias vezes. Liga para o Bruno Carvalho. Como é que é? Queres dar o número que eu ligo? Posso ou não? Dás-me o número que eu ligo para o Bruno Posso Carvalho ou para não? saber se é mentira ou não. Ele está a Eu tratar- ligo para cá para o Está a tratar programa. de João Mário. Ele está a tratar de João Não, Mário. mas, ó Pedro, eu não estou a brincar, estou a falar sério. É gravíssimo, estás a dizer. É irónico Eu não- ou verdade? Não, estou a dizer a verdade. É gravíssimo. Pois é, Gravíssimo, eu como também eu acho. como eu Eu também também acho. Eu
também acho. Otávio, Com uma ao palestra do presidente Sérgio Câmara. Conceição, Estão a fazer o festival como o aqui, Zé também Sérgio, acho. por exemplo. O Nuno Carvalho escreve para o programa já para desmentir. Oh, Mas Manel, é mentiroso ao Pedro Guerra. Manel, eu também Sim, acho sim, gravíssimo. já Eu também é um acho escândalo. Manel, Eu está à acho espera um que ele confirme que seja verdade. Eu, se o meu amigo Está à dissesse isto do espera. Porto, lá dos outros do Porto, eu ligava logo ao Presidente ou a alguém da direção do Porto a perguntar como era. Se é, posso desmentir? Pronto. Manel, olha que no Porto também há muitos problemas. Está bem, Quer mas dizer, diga vamos lá. uma Olha que o mentira, Antero, diga uma parece que o mentira. Antero está de saída. Mas diga uma Parece que o mentira sobre o Antero- Porto, a ver se eu Não. posso aqui, se eu o deixo aqui e dizer sem desmentido oficial. Manel, o Antero É está logo- de saída ou não? Sabe se o Antero está de saída ou não? Saída para Sou onde? amigo Antero. O Antero, Diga que não teve do assistido, Porto. não teve cá. O Foi. Antero- Repare a mesma coisa. o Não, Antero não, Henrique, repare. há bocado sempre que eu Sousa sempre trabalho às 8 da agora, noite, para agora casa. Bom, vou ter falou que ter com uns ele, minutos, falou está com bem? ele. Vais ter, com Vou ter que ter certeza. uns minutos, Não, não porque falei. já resultou. Já resultou. Não, Zé Pina Estamos a quer falar. desmentir, não Deixa acabar, Pedro. Deixa Eu acabar. deixo. São factos. Bom, já estamos a falar de Antero Henrique e de Otávio. E não estamos a falar desta semana horríveis do Benfica. Horrível. Porquê? Esta é que é a verdade. Horrível. É o Luizão, é os jogadores que não conseguem sair, é a má estratégia do Rui Vitória. É que, repare bem, eu estive aqui a falar de futebol. Mal estratégia. Em relação, posso? Podes, Está ali um ruído. Eu tive a falar de futebol, eu tentei falar de futebol de Passos Ferreira, que o Sporting de jogo para jogo está com mais intensidade, a pressão em cima da saída de construção do adversário. Não é? Tudo isso. Mas não, nós não conseguimos falar de futebol, porque o Pedro Guerra foi falar de uma história que inventou Quer falar do Gelson o Martins? Otávio. Quer falar de Gelson O Otávio. Martins? Quer falar do Pronto, Gelson? Deixa terminar, Espera aí, Pedro, para não falar do Gelson. nós vamos ter que Espera aí, decidir. por favor, só para não Nós vamos ter que nos decidir. atropelarmos. Nós vamos ter que decidir. Ele não quer ouvir, já percebi, está Não, mas irritado. espera, ó, Pedro, Tenha calma, deixa não se só irrite. Nós vamos ter que decidir que programa é este. Não se irrite, tenha calma. Eu já Tenha calma. tive em alguns programas não deste tem género poder de e encaixe sempre, para você. e apesar das picardias, sempre consegui falar de futebol. Pronto. Então, mas não estamos a falar Aqui de não, futebol. aqui, quando estamos a falar de futebol, estamos a falar de Otávio Machado, do Antero Henrique, das tricas, lança-se lama para disfarçar Lama? uma semana complicada do Benfica, que foi a semana do Talisca não é vendido, o Sálvio não sai, não é? O Luizão está em birra, o Rui Vitória montou muito mal a equipa. Eu até tenho uma tese, eu posso ter um pensamento fora da caixa, que é percebe muito. que 11, Você falar de equipa. que 11 é que o Rui Vitória montou. Ou seja, nós temos um jogador que veio de 22 milhões, que é o Jiménez, que neste momento perdeu o lugar para o Gonçalo Guedes e até perde o lugar para o Pizzi. Isso é normal. Portanto, o Pizzi já é melhor naquela posição para começar um jogo difícil com o Setúbal do que o Jiménez. Mas eu estou Mas contigo. isto os adeptos Eu não estou falam contigo. nisto. Não, eu estou contigo. Não falam nisto. Não falam E a nisto. parte financeira, quando se tem muito dinheiro, onde é que se põe? No banco. É verdade. É o que o Benfica faz. E Eu de acho que repente- eu temo que o Rafa vá para o banco também. E de repente- Ficam 40 milhões no banco a render. O Luís Filipe Qual é o Vieira... banco que dá mais juros em Portugal? É o do Benfica. Porque é lá que se põe os milhões. Agora não sei porque no se o BES, Rafa vai nem jogar no para o banco ou não. mas Agora, é. nós temos um absurdo que é o Benfica... Espera aí, agora vai ter que me deixar falar. Agora vai ter que me deixar falar. Sim, fala. Agora vai ter que me deixar falar. Como é que é o Sousa Marista? Assim não dá. Sim, vamos Agora, embora. nós temos um jogador de 25 milhões, temos um jogador de 25 milhões, de repente, com as dificuldades do Sálvio. Quem é 25 Porque o milhões? Sálvio, Quem é? o Vieira anda, parece um caixeiro viajante para essa Europa. Já disse isso. Para tentar vender o jogador. Não, agora teve a Itália. Já disse isso. Agora teve a Itália. Já disse isso. Teve a Itália. 25 milhões, o Talisca é 25 milhões. Antes há 3 anos era 15 milhões. Agora é a inflação. Agora é tudo pelo vitória dos 25 milhões. Olha, e o Slimani? Ou seja, nós Olha lá o temos, Slimani. nós temos um jogador E o Slimani? de 25 milhões. O que é que se passou? O que é que se passou? O Sálvio. Eu dá-me a sensação que o Sálvio fez um test drive. Porque o Sálvio teve 2 graves lesões e o Benfica teve que pôr o Sálvio a jogar 90 minutos para mostrar, este homem joga 90 minutos, este homem é importante, vale 25 milhões. Nós, queremos nos livrar dele, fomos buscar um de Olha, e o 16 Slimani? milhões, Explica lá espera aí, o terminem um Slimani. bocadinho, 16 milhões, ou seja, o incrível é que eles estão a tentar, os jogadores, fala-se com o Mónaco, outros jogadores querem... O Sálvio, pode ser o Sálvio 25 milhões, vamos falar. 25 milhões é agradável. Mas ninguém foi buscar o Rafa por 20. Mas querem o Sálvio, mas afinal o Rafa é melhor que o Sálvio. Olha, e o É Slimani? que isto ninguém E o explica. Slimani? E Explica de lá. repente, O que é que se o passa com o Carrilho, Slimani? o Carrilho teve que entrar. Teve que entrar. Aquelas substituições, ninguém percebe as substituições do Vitória, desculpem lá. Então o Você não Pizzi percebe, sai. é normal que você não O perceba. Pizzi sai. É normal que O você Pizzi não que é um perceba. homem fundamental desde o ano percebe passado. nada, mas você não percebe Não, nada. não tenha calma. Você Você depois fala, você depois não percebe, bolsa você não o que enxerga. quiser. Entraremos no jogo do Benfica. Isto, não, isto é que é falar dos assuntos. Quer falar do Isto é que é Sporting ou não? falar dos assuntos. Quer falar do É Sporting? tentar perceber, através da entrevista do Tarapte, a birra do Rui Vitória com o Luís Filipe Vieira. Birra? Isto diz o Tarapte. diz Houve o o Tarapte, uma entrevista do Tarapte. O
tal Tarapte, uma entrevista não. Ele quando dá uma entrevista não dá uma, ele dá 3. Ele dá 3. Dá logo 3 o Tarapte. Explique lá o Slimani, explique lá. Isto é que interessa. Isto é que interessa. Agora o Antero e o Otávio. Epá, isto é mais um truque. Mas o Pedro Guerra, ao fim destes meses, os telespectadores já perceberam quem é este senhor. Desculpa, eu não estou a falar do Antero e do Otávio. Estou a falar do jogador chamado Slimani, que foi deixado... Eu não respondo a nada. Faltou uma reunião, o seu presidente, que desmintam amanhã se tiverem coragem. Eu sei que vão desmentir e vão dizer que me vão pôr mais processo. Aliás, passam a vida a anunciar processos. Eles processam toda a gente, antigos dirigentes, sócios que escrevem na net, Mas em então, blogs. Portanto, conta a história, por favor. A história é muito simples. Slimani tinha uma reunião marcada, Slimani, que eu acho que ainda é jogador do Sporting, tinha uma reunião marcada com o presidente, porque Outra vez, foi está a ver, só fala prometido... nisto. Pronto, Do foi Benfica não prometido. fala. Há aqui quem queira falar muito do Tarapte. Eu quero falar do empresário de Slimani. Não sei quantos empresários é que ele tem, mas o que nós temos notícia é que o empresário de Slimani veio explicar ao país do futebol, e acho que as pessoas ainda, obviamente, leem aquilo que toda a gente lê, e já foi falado aqui em vários programas mais transferências, o empresário de Slimani disse claramente que houve promessas que foram feitas ao seu jogador, ao seu representado, que não foram cumpridas. E isto continua, isto não está resolvido. E no dia em que havia uma reunião, o presidente do Sporting não estava. Eu volto aqui a dizer o que afirmei. Não fora a experiência, a dedicação, a fidelidade e o savoir-faire de Otávio Machado, Slimani não embarcava com a equipa, não ia na comitiva do Sporting. Eu estou a assumir isto. Amanhã podem vir os comunicados todos, podem ir para as redes sociais, e os amigos do Zé Pina, que me insultam, os amigos dele, que me insultam no inimigo público, naquela campanha que ele tem montada para os amigos para me insultar, podem dizer o que quiserem. Eu assumo aqui o que estou a dizer. Não for Otávio Machado, Slimani não tinha jogado em Passos Ferreira. Temos que fazer uma pequena paragem. O Pedro Guerra disse a temporada passada do Otávio. Agora está a dizer que o Otávio tem savoir-faire. Pois tem. E tem... Você anda ao Vocês, eu sabor. conheço. Você anda ao Nós temos que sabor da fazer uma pequena estratégia. paragem de segundos. Você anda ao sabor da estratégia. Bruno, está a entrar o Bruno Carvalho? Não. Não. Bruno! Bem, meus caros, nós temos que fazer uma breve paragem de segundos. Já voltamos para acentuar estes assuntos e também para olhar para jogos do Porto e também do Benfica. Até já. Ora bem, um dos assuntos pendentes chama-se Antero. Sai ou não sai do Porto Antero? Esta semana foi dado como certo à saída. O homem forte do futebol do Porto, o homem da gestão, do executivo do futebol do Porto. Meu amigo, eu há 6 meses, talvez quase 9 meses, todas as semanas alguém me diz que então o Antero demitiu-se, vai-se demitir, e bem no Facebook, e bem não sei onde, não sei no Facebook, mas dizem os amigos, mandam-me cópias, ele vai-se demitir. Uma das últimas vezes que eu ouvi falar nisso, no dia seguinte estava a vê-lo eleito administrador da SAD. Portanto, eu não sei se ele se vai se demitir ou se não vai demitir, mas quer dizer, já nem ligo nada. A primeira vez não liguei. Disse, será havido algum problema tal? Perguntei, que saber, porque era a primeira vez. Agora, eu já ouvi isso, sem exagero, 20 vezes. Vou-me preocupar com isso? Não. Sim, mas era aqui neste caminho de Mas conversa. é assim, desta vez, há alguma coisa diferente das últimas 19 anteriores? Se souber, digam-me. Eu não sei de nada. Eu sei. Então qual é que é? É o momento que se está a viver. Um momento, vai ver que o Porto é Eu não primeiro. acho, Manel, se me permitir, eu não acho normal Porto é primeiro. que, em plena decisão, o momento mais crucial da época, em que o Porto se vai perceber se a época pode correr bem ou mal, porque esperemos que sim, eu amanhã espero que acreditem, vão torcer para que o Porto ganhe, como é evidente, e passe à fase de grupos. É verdade. No momento... Não, mas é verdade. Sim, claro. Manel, Sim, então Manel, você pensa o que quiser. E Agora, não, eu claro. aposto que eu, se for aquele para o Porto, vou vê-lo de joelhos aí para Fátima. Vai. não chega a esse ponto. Vou vê-lo de joelhos vai. para Fátima. Eu acho extraordinário é que, em plena decisão, e não é uma eliminatória fácil, como nós já percebemos, eu acho que o Porto tem possibilidades, mas não é fácil, saber-se. Eu acho que, mais uma vez, isto não foi inventado, a notícia não saiu agora por acaso, saber-se que aquilo que é uma constatação dentro da SAD do Futebol Clube do Porto, acho que isso é unânime, é reconhecido por toda a gente, há neste momento uma guerra de poder a posicionar, a ver quem é que, no fundo, fica a mandar. É evidente que há uma guerra em que está de um lado o filho do Presidente, está do outro lado António Henrique, tem a ver com opções que houve para o comando técnico. Não, a diferença é que saber-se nesta altura que ele ameaça sair. A diferença é que sair nos jornais coisas do Sporting e do Porto, certo? Quando sai do Benfica, é tudo falso, já está tudo desmentido. Eu não sei, nem faço ideia. Tem a ver. Não falo com o Antero há uns meses. Pois, é normal. E não faço a mínima ideia. Agora, que isto era o mesmo que se dizia, que se contava o ano passado, quando o Porto começou a perder, nem estou a dizer se é verdade, se é mentira, estou a dizer, é a mesma coisa há não sei quantos meses. E, portanto, eu neste momento acredito, quando ouvir ou o próprio dizer,
ou o Porto anunciar que ele saiu. Ora, eu acho que o Porto, que já desmentiu 2 ou 3 vezes que ele não sai, já nem se perde tempo a desmentir. Eu percebo que o Se Manel ele vier a queira sair um dia, se viesse a admitir um dia, e eu comentarei agora, na altura, há 6 meses, pelo menos, que eu ouço isto praticamente todas as Manel, semanas. eu percebo que queira desconversar e que Não é desconversar, é verdade, é que há 6 meses que é Manel, assim. deixa-me só concluir, E Manel. o Pinta Costa, e o filho, e este, Manel, e não é aquele, isso, e deixa-me ele vai concluir. sair, e não sei quantos. Parece aquela coisa do Paulo Bento, também andámos aqui quase as semanas todas a comentar. E o Paulo Bento tem os filhos no Colégio do Porto, e o Paulo Bento foi visto no Porto a contratar um cabeleireiro novo para arriscar o meio. O Paulo Bento, e eu disse sempre, olha, eu, para mim, acho que é tudo mentira, mas eu não sei. E do jogo do Porto, o que é que te pareceu? Desculpa, já estou a O falar. jogo do Porto, como eu, aliás, comentei no final, junto de amigos até de várias tendências, clubísticas, claro, é que aos 84 minutos fiquei aliviado, mas não fiquei descansado. Porque é evidente que gostei no Porto em relação ao ano passado e quero crer que isso, além das diferenças qualitativas no plantel, também tem a ver com um novo treinador. Gostei daquela crença de que até ao minuto 84 via-se que o Porto estava unido, não estava a jogar pontapé para a frente e que queria marcar um golo e que jogava um futebol direto. Devo dizer, aliás, que eu na primeira parte, estava lá, estive no estádio, e ao fim da primeira parte comentei com os meus colegas de camarote que se o Porto continuar a jogar assim, estou descansado porque o Porto vai marcar. Na segunda parte já não foi igual à primeira parte. De facto, na segunda parte não houve tanta eficácia em termos ofensivos e, portanto, já não estava tanto com essa certeza. Mas a equipa continuava como estava. Gostei de ver, positivo, foi a equipa unida. Gostei de ver a equipa toda a lutar, mesmo com os suplentes que entraram, a lutar em relação ao mesmo objetivo, sem ser à maluca, mas também sem ser aquela de que isto é um jogo, como era com o Lopetegui, que é bola para trás, para o lado e tal, o gol há de aparecer. Não. Havia-se que o Porto estava a todo momento poder marcar, isso para mim foi importante. Gostei muito de ver jogadores como o André Silva, que aliás eu já aqui tinha dito ano passado 20 vezes que era um jogador que era só um seco como o Lopetegui que achava que ele era um jogador para a equipa B. E, portanto, o André Silva, obviamente, está confirmadíssimo. Penso eu que será o ponta de lança, acho que pelo visto já foi convocado. Finalmente temos outra vez um ponta de lança na seleção portuguesa. Não, mas nós é que estamos enganados. Nós é que estamos enganados. Tá bom. O Éder nos dá o título. André Silva. O Éder dá o título. André Silva. O Éder estava lá, sei lá, o título. Eu lembro. Você está apertado porque disse o que disse do Éder. Você devia se retratar. O Éder continua. O Éder, quer que eu diga, o Éder, para mim, é um jogador. Para mim é um jogador banal. Diga assim, não é banal, é Éder, desculpa. Diga assim, seja humilde. Éder, desculpa. Você disse do Éder o pior. Não vamos recuar ao Éder. O jogador que foi campeão europeu. Não vamos recuar ao Éder. Você defendeu. Defendi, claro que defendi. Defendeu cegamente as opções do Fernando Santos. Tinha razão, foi E agora campeão. está a dizer... Não vamos recuar à seleção, não é? Não, eu defendi a convocatória. Estoril Porto. Portanto, ficaste contente, mas não descansado. Você é um catavento. Gostei muito do André É um Silva. catavento. Gostei muito da subida do Filipe e, sobretudo, ele agora procurar muito mais o golo na baliza do adversário do que na própria baliza. E também gostei, achei que temos ali jogador, acho que sim. Mas continuo a achar, como sempre disse aqui, que o plantel é curto. Continuo à espera que o Jorge Mendes apareça a vender os jogadores ou a comprar jogadores. E eu acho, e não sou o único, o próprio treinador, tanto quanto eu sei, já fez saber isso, que acha que o plantel é curto para as ambições do Porto. Claro que imagino que, não havendo vendas, também as coisas que dizem, não há dinheiro, e o Porto não entra em loucuras, não faz cá, quer dizer, quando comprar não é para não pagar. Mas, Manel, mas por isso é que serve o Jorge Mendes. E, portanto, admito que haja Por isso é que dificuldades serve o Jorge Mendes, para é que quando contratar não temos jogadores dinheiro. novos sem vender os que lá estão. Mas acho que neste momento, para um portista como eu, numa semana como esta, interessa sobretudo fazer um apelo à equipa para que amanhã em Roma dê o melhor que pode e tente o milagre, que eu acho que é o milagre. Neste momento, uma equipa como esta, contra uma equipa que só em reforços gastou 110 milhões de euros, que joga em casa, que vem num 1-1, não é impossível já um milagre. Portanto, eu apelo aqui, acho que é neste momento que me interessa, mais do que qualquer crítica, é dizer nesta semana que os jogadores do Porto que lá estão, e apelo aos Andrés, ao André Silva, aqueles jogadores que sentem a camisola, como eu também sinto quando estou a ver, que façam tudo o que é possível para chegar à vitória
E depois domingo em Alvalade, que é uma tarefa já mais fácil, mas difícil, não é mesmo? Mas já mais fácil para mim. fácil, Pelo menos não perder. Pelo menos não perder. Agora, se o Otávio vai andar às torres até domingo, se o Slimani se calhar nem vai equipar-se, eu acho que nós em Alvalade podemos ganhar com mais facilidade. Martins, Mas permita-me para só dar já, este dado ao Manel. amanhã é pensamento em Roma. É só dar este- Roma, Porto, Roma. Vamos ensinar os romanos como é. Só dar este dado ao Manel, que o Manel esteve ausente e, portanto, também está em desigualdade de armas aqui, entre aspas, porque não esteve cá. É que esta notícia do Antero surge, curiosamente, podem-me dizer que é uma coincidência, mas surge curiosamente depois do episódio ou affaire de Poitres. Acho que é assim que se diz, não é? Sim. E, portanto, é natural que a seguir a uma barraca de todo o tamanho chamada de Poitres, a tal estrutura extraordinária do Futebol Clube do Porto, tenha que aparecer um culpado. Foi o Antero que apareceu. Bem, para seguirmos aqui o nosso reparei que alinhamento. O Manuel Serrão, desde o início desta temporada, está à espera do pacote Jorge Mendes, não é? Não, desde o final Desde o final da temporada. O pacote, isto é um O amigo sabe que eu pacotinho. gosto muito de pacotes. É só um pacotinho. Só para saber que eu gosto muito de pacotes. Olha, Pronto. está aqui um anúncio. Mas o pacote de Jorge Mendes é um pacote que eu acho Está aqui um anúncio, não sei se as câmaras Mas, podem meu amigo, apanhar. Se não gosta de pacotes, Está aqui diga o já. anúncio do Benfica. Confessa aqui, não gosto de pacotes. Não, Pronto. não. Eu Está gosto de aqui pacotes, o está bem. anúncio. Está aqui o anúncio Está do dispensável. Red Da Pass prova do oral. Benfica. Red Pass, Em que exatamente. está aqui. Quer um Red Pass? Meu Zé nome é Pina, você Mendes, devia ter o Jorge Red Mendes. Pass. Olha, Você está devia aqui. ter o Red Pass. Está aqui. Você fala mais do Benfica que do Sporting. Você devia ter um As Red camisolas Pass. dos adeptos, as camisolas dos adeptos, uma é o Jorge e o Mendes. É o Jorge Mendes. E, portanto, o Mendes está muito ligado. Não sei se conseguem filmar aí. É possível oferecer Red Pass, não leva a mal. O Mendes Eu vou está trazer um muito Red ligado Pass ao para oferecer ao Benfica. Zé Isto é Pina. complicado. Podes trazer o que Zé Pina entenderes. fala tanto do Benfica, Ora bem, tem tanta mas eu admiração posso pelo concluir Benfica. ou não? não é? Posso. Eu Quando vou lhe oferecer o agrada- Red Pass, Zé Pina. Você usava o Red Pass ou não? Não. Agora, Zé Pina, diga lá. Não. o Mangalá interessava o Mangalá é jogador do Jorge Mendes e era um jogador interessante para reforçar a defesa, para dar experiência, era um jogador que já foi da casa, não sei o quê. Mas o empresário Jorge Mendes quis tentar colocá-lo no Valência, tentou desviá-lo. Do Porto, mas o Jorge Mendes não, o Valência é que é bom para ti. Entretanto, Jorge Mendes, vem dos jornais e parece que já saiu em Itália, está a tentar colocar o Ruben Neves à Itália. Portanto, isto nem sequer é um pacotinho, meu caro. Oh, Zé Pina, quer falar? Vamos ver, até dia 31. O que eu quero falar agora é um dos temas mais quentes. Deixa aqui falar do Gelson. Jorge Mendes e Vieira, há ali um link muito forte. Mas, Sousa Martins, podemos Ele é falar do muito Gelson? forte. Agora não, porque agora dei uma ordem. Agora não, vamos estabelecer agora a ligação a um dos temas mais quentes de fim de semana, que tem a ver com a arbitragem do Benfica Setúbal. Vamos olhar para os lances capitais, sendo que nos jogos de Porto e Sporting, creio que não, os meus caros amigos não têm grandes reclamações a fazer. Do penalti argamado sobre o Varela, tirando isso E a logo no início. expulsão de William Carvalho aos 39 minutos, que faz toda a Tirando diferença. isso. Não. Faz toda a diferença. O Benfica tem Sousa Martins, Pronto, podemos aqui recuar. Não, de todo. Eu acho incrível como é Sousa Martins, que... peço Não, desculpa. de todo. Aos Eu 39 vou- minutos eram 10. Realmente, no Dragão 10. há aquele Mas penal. podemos ir a esse não estava lance. previsto. Mas até agora, eu acho que até agora é incrível. É incrível. Até agora. As arbitragens que estão a acontecer estão, apesar de haver alguns erros, está muito mais calmo. Estão a aparecer bons árbitros. Por exemplo, eu acho que o Fábio Veríssimo pode vir a ser um excelente árbitro. Acho que tenho estado a gostar dele. Tem personalidade, tem aquela cara, é poker face. Gosto dele, é determinado. Dá uma sensação que ele não está a ver camisolas. Até agora tenho estado a gostar desse árbitro. E estamos aqui, vamos esmiuçar lances inacreditáveis. Mas vamos ver o que é que se passou. Não Vamos quero ver analisar. Eu percebo o seu vamos incómodo. analisar. Vamos Sabe que embora. não vale a pena Vamos esconder. embora. Vocês Não, no é que estar a Sporting escondem esmiuçar. tudo. Isto é que é Vocês no descredibilizar o Sporting futebol. pois é. Ui, a o sua ano preocupação. passado tivemos Ui, jogos. O ui. Guimarães-Benfica. A sua Tivemos o preocupação. Passos A Feira-Benfica. sua preocupação. Tivemos alguns casos, inclusive do Sporting, é verdade, e casos do Porto. E sim, sua são casos. preocupação. Agora, o que se passou até agora... Minuto eu acho que é 31:08. Coates atinge Barnes ao Zé na cara. Pontapé na cara. Acha que o pontapé na cara não deve ser punido? Isso era o quê, na tua opinião? Cartão Peraí, amarelo. então, não era o Benfica. Cartão amarelo, mas nada. Zero. Bola, como diria alguém. Mas tu encontras algum motivo para expulsão no jogo do Passos Ferreira Sporting? Como é evidente. O William Carvalho tem um primeiro cartão amarelo que é mostrado e ao minuto 39... Ora Se esse bem, primeiro cartão é bem ou mal mostrado? Primeiro cartão claro que é amarelo, bem. ridículo. Claro que é bem. É ridículo. É ridículo para si. Claro que é bem Então, mostrado. vamos ver os cartões amarelos que do Semedo devia ter levado, o Nelson Semedo?
Mas Isso estamos é que é a um falar- choque. Ó, Sr. Martins, podemos falar de tudo, mas estamos a falar do Sporting ou estamos a falar do Benfica? Podemos falar de tudo. Esses Podemos lances, falar de eu até tudo. dou de barato. Pá, isto é que não há Eu até dou de barato esses lances. Não se Eu até dou consegue de barato assim. esses lances. Não estejam sempre a reclamar e a fazer Mas queixinhas. é que estamos a falar do jogo do Não. Sporting. Ó, Sr. Martins, Íamos diga como é falar que quer do jogo fazer. do Benfica Diga como é e que quer este fazer. senhor Para resolveu mim- falar do Coates. Para mim, fala o que quiser. Olha, Resolveu falar do Coates. 31-08, Coates dá um pontapé na cara de Mas o Barnes. Sousa Martins não disse que era Não o foi jogo um do pontapé Benfica. propositado. Eu não sou professor de escola para reclamar a incidência. Não, Se calhar é, Sr. Martins, se calhar aí não sabe. Eu não sou nada. A minha mãe é que era. 34-03, William Carvalho vem muito amarelo jeito. por derrubar um jogador do Passos Ferreira. Ao minuto 39, era o segundo amarelo. Vamos dizer assim, o Sporting ganhava o jogo, se calhar ganhava, mas contra 10 sabemos que é um bocadinho mais difícil, não é? É assim a vida. Não concordas nada com isso, Zé Pina? É patético. Hã? Não concordas nada com isso, com esta avaliação do... Isto é ridículo. O Sporting, se o Sporting tivesse jogado com 10, não marcava gol. Mas quando é que foi o gol do Sporting? Não foi na primeira parte, o gol do Sporting. E então? Então, mas estamos na brincadeira. A que minuto é que foi o gol? Diga lá. Um minuto, foi em cima da primeira parte, aos 45. E sabe quando é que era a expulsão do William? Aos 39. De 39 para 45. Quer que eu Expulsão do conte? William, 40, expulsão do 41, William. 42, Expulsão 43, do 44, William. 45. 6 minutos. Agora, o Oh, Zé William, Pina, agora nós o não William é sabemos. expulso Se por calhar o tudo, Sporting por até tudo. goleava. É. Olha, e há um facto insólito ao minuto 59-19, esta é para o Manel, com todo o carinho e amizade. Era para o Manel, O está a ver? Slimani falha à boca da baliza Pois é que incrivelmente. Pois eu acho que o Slimani está a caminho do Benfica. Isto é que é inacreditável, porque o Slimani de baliza aberta falha escandalosamente. O Manel disse aqui o que disse do Rafa, ouça, eu nem vou dizer mais nada, porque eu acho que isto pede a intervenção das entidades competentes. Isto que o Manel disse sobre o Rafa é inadmissível. Dizer que um jogador falhou de propósito num jogo... nada disso. É um processo. Manel, é processo, não é? Manel, fica Não, ali. é um processo, É bom Manel. que retire, Manel, Eu é bom que disse, retire. eu disse é que se ele Manel. fosse para o Benfica na altura, se ele fosse para o processo. Benfica, Manel. ainda íamos falar muito dos golos que ele falhou. Exato, e Não. tanto vamos falar muito que eu Manel, próprio estou a não falar disse, disso outra insinuou, vez. insinuou. Muito, não. Manel, É insinuou. assim, se Insinuou. ele fosse para... Eu posso dizer assim, ele provavelmente não fez nada de propósito, mas já tinha na cabeça que ia para o Benfica e foi condicionado psicologicamente. Manel, provavelmente. O doutor Eduardo Barroso aqui diria, sabe explicar a tese do condicionamento psicológico. Você não- Isso não tem nada a ver de intenção. Não está a Como é citar- evidente, se alguém suspeitasse que o Rafa que não ia dar o melhor, não o punha a jogar, o próprio Peseiro não o punha a jogar, e, portanto, ele não falhou de propósito nada. Manel, Mas não. é evidente, se já tinha na cabeça que ia para o Benfica, psicologicamente pode ficar condicionado. Eu também acho, há uns Que foram anos... falhanços escandalosos, foram. Foi É óbvio. há uns anos, no Estádio da Luz, o Marco Cula falha um penalti, estava condicionado, estava a falar para o Benfica e foi para o Benfica. Aliás, o Brian É Ruiz condicionamento. também, eu estava à espera que o Brian Ruiz fosse parar à luz. Eu porque tenho ele um falhou- condicionamento aqui, meus caros amigos. certeza. Chama-se tempo. Isso é o problema de toda a gente. Esse é o problema. E, neste caso, não é o excesso de tempo, é a ausência Mas não é falta de tempo. eficácia, é tempo. Vamos recordar as declarações essa eficácia de Rui Vitória. As declarações do Rui Vitória, que no final do jogo lançou críticas para o árbitro que dirigiu o Benfica Setúbal. As decisões são o sentir que há pequenas faltas que eram lances perigosos a nosso favor, que não são assinalados, que há... os árbitros acabam por se pôr um bocado a jeito. Quando há 6 substituições na segunda parte, salvo erro, há entradas para a assistência 2 ou 3 vezes, há uma lentidão de processos na equipa que está a defender. Dá-se 4 minutos, é pôr-se a jeito. É quando na primeira parte o guarda-redes teve 1 ou 2 minutos, dá-se 2 minutos, se calhar é pôr-se a jeito, quer dizer, é esse tipo de coisas, nessa condução do jogo, que a mim me pareceu que não foi correto. E quando eu estou ali muito perto do árbitro auxiliar e que vejo que estamos todos a ver que há lances ali que não são houve um Atão do Giménez que foi quase ali na nossa frente, não há uma comunicação entre eles dois, não há ali alguém, essas coisas é que a mim me faz um bocado mais confusão. Mas pronto, vamos lá ver. Atenção que ao estar a dizer isto, não quero, nem estou a dizer, nem consciência das nossas responsabilidades, daquilo que fizemos bem e fizemos menos bem, mas falar em factos, e só a coincidência de, há um ano atrás, ou o último jogo que fez aqui, ou foi uma exibição do mesmo género. Bem, Zé Pina, querias muito falar sobre estas declarações? Passo-te então a bola para analisar os últimos do Rui Vitória. Vamos lá ver uma coisa. É a primeira vez que eu ouço dizer assim, nós não fomos eficazes e o árbitro também não. Exatamente. Eficácia Sim. em arbitragem. Sabe o que é eficácia em arbitragem? Sei, Não sabe. Já vi que não sabe. Vou explicar. Sei. Vamos tentar ser racionais no tempo. O que é que o Rui Vitória quis dizer? Depois o Rui Vitória, eu vou juntar as duas coisas,
No fim do jogo há uma imagem, ele a falar com os árbitros. Epá, num jogo em que... Mal. Nada. Aliás, até devia ter havido uma expulsão. Nada. Até devia ter havido uma expulsão do Nelson de Semedo. Nada. Devia ter havido uma expulsão do Nelson de Semedo. A expulsão era do jogador de futebol. O senhor Rui Vitória, contrariamente àquela imagem que nós tínhamos, sobe ao relevado, vai para o centro do terreno falar com os árbitros e dizer: o que é que você tem contra mim? Nós temos essa imagem, creio que daqui a pouco podemos alinhar. O que é que você tem contra mim? O que é que você tem contra mim? Retira-se Ou seja, retira-se isso. Diz. não, diz Como é que isso. sabe? Como é que sabe? Leio. Sabe? Sabe ler os lábios? Sei. Sabe ler lábios? Você Manel, comentou epá, hoje... então, Manel, Aproveitamos para legendar. Manel, vou precisar de si. Isso nas mulheres. Você... Alguns homens também consigam. As mulheres, mas aqui não há mulheres. Os homens também Eu sei consigam. que, Manel, quem se gaba muito normalmente é que tem déficit. Eu não gabo, estou a dizer. Também consigo perceber, mas comigo não consegue perceber. Eu tenho um oftalmologista que Manel, posso não consigo, não. Manel, Pedro você Guerra a consegue pôr a virilidade do Manuel Ferrão em causa. Eu acho isto inacreditável. A capacidade Eu de acho ler os isto lábios, inacreditável. Eu acho isto inacreditável. Pronto. O que é que você tem contra mim? O que é que você tem contra mim? Ou seja, não é contra o Benfica. Este é o discurso do eu. O Rui Vitória está com o discurso do eu. Não é contra o Benfica, é contra mim. É outra pessoa que lá É outra pessoa que lá está. Este é o Rui Vitória. E o Rui Vitória que aparece na conferência de imprensa, a dizer que nós não fomos eficazes e o árbitro também não. Ele não quis dizer foi nós fomos incompetentes e o árbitro também foi, mas ele não quis dizer isso, porque ele não quer, ele acha que esteve bem. Esse é que é o problema do Rui Vitória neste jogo, é que o Rui Vitória esteve muito mal neste jogo. Montou mal o 11 e fez substituições fracas. Fez más substituições. Esteve mal. Esteve muito mal. E essa para mim, essa foi a grande frustração do Rui Vitória neste jogo. Para mim é essa. Porque o Rui Vitória teve que fazer determinadas posições, pôs a equipa a jogar de uma maneira que nenhum adepto reconheceu. Montes de benfiquistas fez isso. Pizzi falhou. Pronto, falhou, postou no Pizzi, pôs o Sálvio, teve por o Sálvio, depois o jogo, o Giménez não percebe porque é que não joga, porque é que o Giménez, ok, quer desviar o Sálvio, quer pôr o Sálvio para a direita, ok, não percebo, põe o Pizzi, mas tinha que jogar o Pizzi, porque é que não jogou o Giménez? Isso está mal, acontece. Isso é a razão do Rui Vitória ter feito aquelas declarações. Ele explicou, por culpa própria, ao São Marino, não sei se é preciso passar as declarações outra vez, assumiu que o Benfica não ganha por culpa própria, mérito do Vitória de Setúbal, aliás, quem acompanhou a conferência de imprensa de lançamento do jogo disse vamos jogar contra uma equipa difícil, um treinador experiente, e depois falou naquilo que foi decisivo. E ao Sousa Martins, as pessoas podem não gostar, pode não ser politicamente correto, mas a verdade ontem, o Benfica foi claramente prejudicado com uma decisão de arbitragem. Volto aqui a dizer, se me perguntar, foi premeditado, não foi. O golo é irregular. Como é evidente, basta consultar os técnicos de arbitragem que existem em Portugal e bons, estamos a falar de antigos árbitros, todos de grande gabarito, à cabeça Duarte Gomes, Zé Leiroz, Jorge Croato, todos dizem que há uma irregularidade no lance. Ó Sousa Martins, foi premeditado? Foi premeditado? Não foi. O que é que o Rola diz? É um erro de arbitragem do árbitro assistente Tiago Leandro. E volto aqui a dizer e que isto fique muito claro. Quando a Rita Mendonça, da TVI, desafiou o professor Rui Vitória, e não só a Rita Mendonça, a dizer quais foram os lances, eu acho que ele foi corretíssimo. Falou no geral, algumas faltas, mas como é evidente, o lance capital do jogo é um lance... Pode-me dizer assim, eu não sei se o Vitória Setúbal marcava mais algum golo. A verdade é que o Vitória Setúbal teve duas oportunidades de golo. Uma que Júlio César defende e há também um fora de jogo nesse lance, ao minuto 52 e tal, também fora de jogo, o mesmo árbitro assistente teve azar e o lance do golo é claramente irregular e volto a dizer, o treinador não tem legitimidade para dizer no final do jogo, o árbitro também há um ano cometeu o mesmo erro. Sabe o que é que aconteceu ao Sousa Martins? Deixe-me agora dizer que estamos a acabar. Há um ano, peço imensa desculpa, no dia 20 de dezembro de 2015, eu estava no Estádio da Luz e vi o jogo, o Benfica joga com o Rio Ave, uma das equipas mais difíceis do campeonato, como sabe. Empatou em Alvalade, por exemplo, jogou como jogou no Dragão e o Benfica ganhou 3-1. O Benfica marca o primeiro gol por Jonas aos 4 minutos, o Rio Ave empata por Bressan aos 13 minutos. Sabe quando é que o Benfica consegue resolver o jogo? Aos 81 minutos. Sabe o que é que passou entre o minuto 13 e o minuto 81?
3 grandes penalidades que não foram assinaladas pelo árbitro Manuel Oliveira. Ao minuto 19 ou 18, Pizzi é empurrado claramente dentro da área. Outra vez Martins, só para perceber. Isto é incrível, isto é para queimar tempo. Ao minuto 30, um penalti, ao minuto 30, não vou fazer. Ó, Sousa Martins, só para contextualizar, não acha que é legítimo que um treinador, no final, quando é entrevistado, possa dizer: há um ano aconteceu a mesma coisa? Eu acho que houve descuido nesta nomeação. Eu acho que é legítimo dizer isto agora. Descrever a nomeação porquê? Porque é um árbitro que, historicamente, não Eu vi que o Pedro Guerra atacar o Sporting e o Porto por terem dito que este árbitro não queria jogou o ano passado, não sei o quê, e o Pedro Guerra a dizer: epá, isso é um disparate, falar de arbitragem do ano passado. E agora está-me a falar de arbitragem do ano passado. Todos os árbitros têm que estar capazes para dirigir qualquer Também jogo. acho. Dos 24 também acho. E estamos a falar do árbitro que ficou em nono classificado. Também acho. capacidade Não é para isso. dirigir este jogo. O que eu estou Não, claro que sim. Todos têm que ter. Desculpa, Sousa Martins, isto é importante que eu vou dizer. Eu nunca vi um ataque, Eu não consigo. desde o amor de perdição e a Francisco, eu nunca vi um ataque tão feroz a um Manuel de Oliveira, sinceramente. Não consigo. Pronto, é mais uma piada de produção fictícia. Pronto, teve graça. Os seus amigos vão dizer: é pá, grande. Sério, Pronto, está é o contente. segundo Manuel de Oliveira que eu vejo a ser demolido então em falar público. de O futebol. outro foi o do... Vamos então agora, porque eu estou com algum receio da incrível. questão do tempo. Era só para concluir. Agora, Se é legítimo ou não, sim, peço desculpa, Sousa é Martins, isso. rapidamente. Sobre os clubes votarem nomes Não é dos vetar, árbitros. não, Sousa Martins, não é vetar. É que os erros, podem dizer assim, o árbitro Manuel Oliveira, cada vez que vai ao Estádio da Luz, tem azar, corre mal. Aceito. Se calhar, da parte do Conselho de Arbitragem, tem que haver algum cuidado, porque isto não aconteceu só uma vez, volta a acontecer. Ouça, Aconteceu uma vez. Epá, mas este é o discurso que o Benfica criticava o ano passado. Quando o João Capela se engana Tenha a lá favor do calma, Benfica, tenha lá calma. o Conselho de Arbitragem também tem que ter cuidado para não pôr outra vez a apitar o Benfica, o João Capela. É isso? É curioso, porque estão aqui a falar... Sabes quando erram? É curioso, A favor ou contra, não é podem curioso. apitar mais O um Manel, clube. Não há mas árbitros. é curioso o Manel falar aqui de João Capela. O Colinho Porque o Manel estava em Portugal, não pode dizer que não viu, Pode pode dizer que estar estava em nos Estados extinção, Unidos. o Colinho. É que no jogo que o Capela apitou, Colinho prejudicou o Benfica pode na estar em Supertaça, que há um extinção. penalti sobre o Jonas que não é assinalado. Pois, o E há Colinho- outro penalti que tentaram Colinho pode inventar estar em extinção. contra o Benfica que não existe. Mas, Sousa Martins, deixa-me só rapidamente. rematar. Sim. É o Colinho. Quando eu digo que há descuido, Sousa Martins, eu quero ser muito claro nas palavras, não quero que haja dúvidas. E que só me compromete a mim, como é evidente. Onde eu acho que há descuido é que não foi um erro, não é por acaso. Foram, Sousa Martins, eu não me lembro de um árbitro não assinalar 3 grandes Outra penalidades. vez o jogo do ano passado. Não, é que as pessoas mudam de canal. As pessoas mudam de... pensam que houve 3 penaltis neste jogo. Deixem-me agora, Ou por seja, favor. Ou seja, Agora eu vou ter que começar a mas gerir eu posso dizer uma coisa. Será que o Benfica iria conseguir empatar o jogo se o Nelson de Semedo tivesse sido expulso? Se calhar conseguia. Olha, e o Costinha devia ter acabado o jogo. Sabe quem é o Costinha? Não é o que está a treinar a Académico. O Costinha devia ter acabado o jogo. Sabe isso ou não? Onde é que viu o jogo? Viu também a Inácio ou não? Viu Não se assim importam que eu agora ponha o golo do Benfica. Dizes, Pedro Guerra, na opinião, que é um momento de fora de jogo. Eu gostava também de ouvir o Zé Pina sobre esse momento de 66, se é ou não o golo do Setúbal está em fora de jogo. Pá, estas imagens aqui são as Não é aqui, é. Estamos só a preparar a máquina para avançar para o próximo momento. Agora sim. Portanto, há aqui um livro do lado direito. Há ou não fora de jogo. Não do homem que marca, mas do segundo homem do Setúbal. Quem é que marca o golo? O livre vai direto? O Não jogador que vai? marca não está fora de jogo. Não, nem o outro, tem não. Os dois arrancam. Os dois, quando arrancam, não estão fora de jogo. Mas dá depois um toque do jogador do Setúbal. Está bem. Mas veja, isso daí aqui é uma dúvida. começa outra análise. Mas já vi uma coisa. Aqui é uma dúvida. Admite-se as duas decisões. Para mim, admite-se as duas decisões. E foi isso que eu já tive em conversas com duas pessoas da arbitragem. Admite-se as duas decisões. Os dois jogadores não vêm de jogo. Atenção, os dois vêm de jogo. E vão àquela bola. Aquela bola podia ser um, podia ser outro. O lance é rapidíssimo. A bola, num primeiro instante, dá a sensação até entre a direita, aqueles livres em arco, terríveis, estes livros são terríveis. E nem sei se o outro jogador do Setúbal, que não partiu de fora de jogo, atenção, vai à bola. Neste momento ninguém está fora de jogo. Ninguém está fora de jogo. Os dois que vão à bola não estão fora de jogo. A partir daqui recomeça outro momento. Exatamente. Aqui não há nada. Os dois vão à bola, não há fora de jogo. E atenção, o outro também faz a intenção de ir à bola, mas vai à bola do livre. Vai à bola do jogador que marca o livre.
e não me parece que interfira com o Júlio César. Está a falar de quem? Do jogador da parte O outro final? jogador que não toca na bola, Mas o outro esse é que é o segundo jogador. problema, Não interfere. Não interfere porque a bola, nem sei se vai, a bola deve bater, a mim não seria impossível, deve bater no roça o cabelo. O cabelo, coisa. Fosses tu, se calhar não batia. Portanto, o outro jogador do Setúbal faz ao lance que vem do livre, que ele vem faz ao livre. Está fora de jogo. Portanto, é muito complicado. Isto é um lance complicadíssimo. Aliás, complicadíssimo. na BTV, Tanto que o gol foi segundo eu sei, na validado. BTV, este lance nem foi muito comentado. Não é verdade. Não foi muito comentado. O próprio, Você vê mal a BTV. o Rola até disse que Rola se já compreendia, explicou. não sei o quê. Não, já Claro, explicou. teve que explicar a seguir, Não, claro. porque quando o Rui Vitória dá a conferência de imprensa e o flash interview, esta tese ainda não estava montada. Não é verdade. Posso esclarecer? Deixa só agora. A questão é assim, é evidente que aqui o que está em questão é saber se o jogador interfere ou não interfere no lance. Eu também acho que não interfere, mas aqui é um critério subjetivo do árbitro, portanto não é um erro objetivo. É um erro, e a haver erro era subjetivo para quem acha que ele interfere. Eu também acho que ele não interferiu, não teve nada a ver. Se ele não estivesse lá, a guarda-redes mudava a opção e ia defender a bola, não ia. Pronto, é a minha opinião. Portanto, eu acho que ele não interfere, portanto o golo é limpo. De qualquer forma, o que eu acho que se passa aqui, esta histeria do Benfica é... Então, posso falar do lance? Pode ser uma boa notícia, que é sinal de que este ano o Colinho não vai... As estrelinhas já vimos que não tinha. O evidente o Benfica teve tudo para ganhar este jogo. Teve mais do que numa oportunidade. Se fosse o ano passado, com a estrelinha com o Benfica, terminou alguns jogos... A do Lindelof tinha entrado se fosse o ano passado. A do Lindelof, o ano passado, tinha entrado. E é isso que se a segunda jornada do Rui Vitória, porque isto não é o Rui Vitória. O Rui Vitória que nós vimos... Eu não reconheci o Rui Vitória. Eu não reconheci o Isto é um erro, portanto, é um desespero. É um desespero. E quando ele vem fazer... Então, repare, se isto de tivesse bem orquestrado, eu achava mal na mesma, ele devia vir para a conferência de imprensa falar deste lance, se é realmente este lance, que é que influi no resultado. Agora, vir queixar-se os árbitros por causa de umas faltas e não sei o quê, e que o árbitro não sei o quê, assistente não falava com não sei o quê. Claro, isto é ridículo. Porque eu que já aqui disse muito bem do Rui Vitória, já que disse muito bem como pessoa, estou espantado com esta nova fase do Rui Vitória. Está a ser irónico. Este é o Rui Empate. Não, estou a falar a verdade. Este Rui Vitória é o Rui Empate que viu que deve ter apercebido que realmente, se calhar, já estava superado para isso. Nós este ano, a coisa do Colinho está mais difícil. E depois a estrelinha também ele percebeu que não veio e disse assim, calma, sem Colinho nem estrelinha, mesmo tendo o melhor plantel, porque eu acho que o Rui Vitória deve achar que tem o melhor plantel neste momento. Agora, de agosto, logo vamos ver. Pedro, sobre o lance do golo do Setúbal, quero também a tua opinião e a tua leitura. Portanto, há um jogador do Setúbal que interfere diretamente no lance. Fernandes. Isto não sou o que eu digo. Duarte Gomes diz o seguinte: golo do Vitória de Setúbal, obtido em posição irregular. As imagens, sempre elas, evidenciam que num primeiro momento, José Manuel, no momento do pontapé de livre, já em posição de fora de jogo, entra em contacto com o defesa adversário, bloqueando e influenciando a sua ação. Mas isto dou de barato. Num momento posterior, já após o cabeceamento de Frederico Venâncio, é Vasco Fernandes, também em posição irregular, quem procura chegar à bola, quase lhe tocando. O jogador estava demasiado perto de Júlio César, fora de jogo, 2 momentos, que teria sido assinalado com um vídeo-árbitro perspicaz. Falha da responsabilidade do árbitro assistente. Isto diz Duarte Gomes. Jorge Coroado, no momento em que o livro foi batido, Venâncio e Vasco estão em posição legal. Se Venâncio jogou a bola de cabeça, Vasco perturbou e interferiu. Deveria ser sinalizado fora de jogo. O Jorge Coroado é o tal que não vale nada. José Leiroz, a partir da interpretação da alteração da Lei 11, porque a Lei 11 foi alterada, e eu acho que há muita gente que não se apercebeu disto, eu não acredito que o árbitro assistente Tiago Leandro não saiba, porque isto é dado nos cursos, e os cursos e a Academia de Arbitragem são cursos competentes de alto nível com a chancela da UEFA. A partir da interpretação da alteração da Lei 11, após Venâncio jogar a bola de cabeça, Vasco, que se encontra na posição de fora de jogo, toma parte ativa no jogo, interferindo com Júlio César. Deveria ser penalizado como fora de jogo e o golo não validado. Isto é considerado agora, é um erro relevante. Sousa Martins, podemos chegar aqui à conclusão. Se calhar o Setúbal até marcava outro golo. Podia ter acontecido. Agora, este golo é irregular. Resumindo e concluindo, o Benfica acaba por empatar um jogo que poderia ter ganho, é verdade. Eu gostava de saber a posição do Manel, se no final do jogo Porto Estoril tivesse ficado 0-0, o que é que ele ia aqui dizer sobre o lance do penalti que eu acho que existe sobre o Varela? Está a ver? Esta é que é a realidade. E agora, o treinador não tem legitimidade para no final do jogo dizer e exclamar... É que, Sousa Martins, não foi só este lance. Eu creio que vamos ver mais. Vamos ver mais. Há uma expulsão que é... pouco não vamos Mas vamos ver o Semedo. Vamos a seguir. Eu também vim preparado desta vez com o papéis, estou aqui preparado. Faz muito bem. Os 2 jogadores
do Vitória de Setúbal, referidos por esse Duarte Gomes e por esse José Leiroz e por esse Jorge Croado, estavam perfeitamente em jogo. Mas o que interessa é que Vieira perguntou aos meus companheiros se eu treinava bem. E eles disseram-lhe que sim, e que não entendiam porque é que eu não estava a trabalhar com o grupo. Marat! Marat, que é Tarat, um bocadinho comigo. Sim, Manel. Manel, Marat, as viagens estão a fazer mal. Manel. Ora bem, então o lance do Nelson Semedo ao minuto 42. Sim. Zé, a tua opinião sobre este lance? Perdão. Só para só para fechar a ideia do fora de jogo. Roboticamente, pode ser aceitável marcar fora de jogo naquele lance. Mas o outro jogador do Vitória de Setúbal faz-se à bola, mas é a bola que vem do livre. Não é a bola que vem, que raspa na cabeça do jogador. Mas olha, só para não confundirmos os nossos telespectadores, este é outro lance. Isto aqui é amarelo E então? e amarelo a seguir. Amarelo a seguir? Nem há dúvida nenhuma. É amarelo e o outro que vamos ver a seguir também é amarelo. Isto não tem dúvida, não há disto. Isto é Não me acredito que nenhum benfiquista diga o contrário. clarinho. Isto é impossível. Só se for mesmo daqueles assim como os cavalos. Isso é Nenhum de certeza. acredita. Não, só se for um penedo. Só se for um penedo. Só se for um penedo. Aqueles penedos cá no rochedo da Só um favela. penedo é que diz que isto não é amarelo Muito forte, muito forte. e o outro também não é amarelo. Dois penedos, não? Dois É preciso penedos. Dois penedos. Dois penedos. Qual é o outro? Para já vamos a este, a tua opinião sobre este. Sim, acho que é o para amarelo. seguirmos Qual é o outro lance? para seguirmos a Temos cronologia os do lances do jogo. Constantino, não é do Qual é Constantino. que é o outro? Então o outro lance do Semedo, Sousa Martins? Sim, senhora. Temos Nelson o lance do Semedo. Costinha, que já tinha um amarelo e devia ter visto outro amarelo. Acho que não temos. Isto aqui não. Havia um programa que era discos expedidos. Agora isto aqui não há casos expedidos. Mas Não eu há posso casos trazer para a expedidos. semana, Sousa Martins. Posso Podemos? trazer para a À semana? vontade, à vontade, à vontade. Não, porque isto Vai agora a época dos freios. Isto é a azia. Pedro Guerra. Isto é a azia leonina e portista. Como eles não têm. Já perceberam que o Benfica foi prejudicado. Estamos em segundo, estamos Já com uma perceberam azia que o Benfica foi terrível. prejudicado. É que o Estamos com Manel e uma o Zé azia em Pina ainda não segundo, perceberam estamos uma com uma razão azia óbvia. É que o Benfica É que tem isto é mais o um problema ponto. de ser diretor de conteúdos O num outro Benfica- canal. O Benfica, O este problema- ano, Eu, se tivesse o Moreirense à frente à segunda jornada, estava preocupado. Sousa Martins, este é o problema do Moreirense à Manel. frente estava O problema preocupado. do Manel Zé Pina é este, é que o Benfica este O ano tem Moreirense mais à um frente ponto estava que tinha com há um uma ano. azia que eu- Há um ano o Benfica tinha 3 pontos, Só este ano com- tem 4. é, Eles estão só com contentes, Alcacelsa. pronto, não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Eu, se tivesse o Moreirense à frente à segunda jornada, Mas se estava com quiserem uma ir com grande este azia. rigor, eu gostava era de ver o lance do Vasco. Eu gostava de ver o lance do jogo. Gostava era de ver o Você lance. gostava de ver lá, mas você não Agora, está na minuto BTV. 52, vamos passar Você não está na para BTV. outro lance. Já são 11h30, que daqui a pouco o Olha. programa acaba. Pois. Agora, aqui é outra questão se há um jogador do Setúbal, o Mikel, fora de jogo, se atrapalha ou não também a decisão de defesa do Júlio César. Aqui, qual teria sido a melhor atitude do árbitro? Acho que é evidente. Interromper? Acho que é evidente. Acho que é Manel. evidente. Não. É o mesmo árbitro assistente. É o mesmo. É assim, aqui é duvidoso. Duvidoso aqui? Aqui é agora? duvidoso porque ele está a tapar a visão ao guarda-redes, enquanto no outro caso não. então, Neste caso é duvidoso, mas sabe, sequer não foi pode. gol. Não, foi gol, mas podia ter sido. Podia ter sido. Este caso é diferente. Este caso é diferente do outro. Isto é diferente porque ele está a tapar a visão do guarda-redes. Aqui portanto, sim, é claro. aqui está à frente, aqui é verdade, aqui é mesmo. Mas o outro Aqui é faz só o lance, Zé Pina. O problema Mas- do outro é que faz só o lance. Não vamos ver o outro, Outra vez. o que dava o vermelho ao Nelson Semedo. Não, agora vamos ver o estamos a ver por minutos. Ah, ok. minuto 82, Ok. que é outro lance capital do jogo, Penalti. que é a grande penalidade sobre o Guedes. Há ou não grande penalidade sobre o Gonçalo Guedes aqui? É duvidoso. Toda a gente diz que sim. Eu acho que é duvidoso. Duvidoso? É assim, o comportamento do jogador do Setúbal é arriscado fazendo um corte deste, mas ele toca na bola primeiro. Claro que é assim, um árbitro, se ele não tem marcado, que é o Carmo em Trindade. Pronto, eu não marcava penalti, mas Manel, é de um lance certeza que você duvidoso. não marcava, Manel, tenho certeza. Ele entra de uma forma arriscada, mas toca na bola primeiro. E o Gonçalo Guedes, aliás, cai de propósito, faz-se ao pé da mergulha. Pronto, mas é assim. O Manel não marcava, tenho a certeza. duvidoso. Eu assim, para mim não é líquido. É penalti, mas claro. aceito que seja marcado penalti. É duvidoso. Eu acho que é penalti. Eu acho que É penalti. duvidoso. Não, É duvidoso. não, eu acho que é penalti, porque segundo as novas regras, não basta chegar primeiro à bola Sim. se derrubar o jogador e for mesmo contra o Novas jogador. regras. E vou ver como é que para essas novas regras vão ser Tá bem, aplicadas ok. ao longo do ano. Epá, ok, E, aliás, concordo. e vou dizer mais. Para mim, este para mim é E penalti. vou dizer mais. Não, E existem. vou dizer mais. Elas existem. Se isto é penalti, o do Varela no Dragão é 2 penaltis ao mesmo tempo. O do Varela é penalti Pelo amor de também. Deus. Mas isto também é. penalti, Isto o do também é. Varela Aqui é contacto. 2, são 2. Não há aqui contacto, é São evidente. dois. Epá, poxa, pelo amor de Deus, é evidente. Pedro, para ti é uma grande penalidade Bem claríssima. assinalada, é claríssima, não é? E o Gonçalo Guedes entrou muito bem no jogo, mexeu com o jogo. Volto a dizer, e a juventude do Benfica, Tira a como é bola, tira a evidente. bola.
Agora, o que o Manel não marcava, eu acredito. O Manel nunca marcaria um penalti a favor do Benfica, como é evidente também. Por isso é que o Manel também não é árbitro, não é? Mas enfim. Cá está mais uma vez o lance, agora já numa Quem é que toca na bola? velocidade lenta. Pronto, mas eu acho que, repare, eu não digo que este penalti que é um erro grosseiro, nada, pronto, admito. Agora, para mim é duvidoso, não é linear, é duvidoso, pronto. É duvidoso. Agora, minuto 84. Há quem se queixa do árbitro, o árbitro se tivesse... Podia não marcar, hein? Não, esse é que é. Esse é que é. Um árbitro que estivesse lá, não marcava, que isto é duvidoso. Quer dizer, o Manuel de Oliveira, o Amor de Perdição, o Val Abraão, uma porcaria de filmes, não sei o quê. Se ele estava mal intencionado, não marcava este. Ora bem, agora entramos aqui num capítulo de lances que são aqueles que, no fundo, levaram às maiores críticas do técnico do Benfica. Nas barbas, o árbitro assistente, é um isto corte de bola, acontece. não há É falta ridículo. nenhuma. Isto é em todos os campos. ridículo, Isto é é ridículo. Na Europa, Sabe o que é que ele marcou? estes Falta. lances nos campeonatos por essa Europa fora, estes lances, desculpem lá, estes lances pelos campeonatos pela Europa fora acontecem às mãozadas Vitória vai todos falar os jogos. desse lance. Não é É isso. inacreditável. É inacreditável. Mas este que é ridículo. Pois é, isso é que é ridículo. O Rui Vitória vai ocupar as conferências, mas a falar destes lances. Estes lances. E a queixar-se destes lances vai ficar pior que o Calimeiro. Vamos já falar. O Calimeiro. O novo Calimeiro do futebol português. Senhor Rui Vitória. Olá, Era o que mais se faltava. aquele lance do Gonçalo Guedes não tivesse sido marcado penalti, admito, Era tudo outra coisa. bem. Ridículo. O gol não sei o quê, aquele gol do Setúbal não tivesse sido validado, admito. Isto, analisar isto, É de uma o pobreza lances que franciscana. acontecem É de uma pobreza por essa franciscana. Europa fora, todos os fins de semana, isto é ridículo. Até no Benfica B isto acontece. Posso falar? Isto ou é não? patético. Sim, claro. Isto é É que patético. eles não deixam. Já é a tática habitual. É patético. O Benfica tinha acabado de empatar o jogo. O Benfica estava a atacar a todo o gás. Este era um lance de perigo iminente. O Raul corta a bola. Vejam onde é. Oh, Manel, olha ao menos para as imagens. Sejam ao menos honestos. Olhe para as imagens. Pá. Olhe para as imagens. Então não viu mal. Então viu mal. O Raul corta a bola. O Benfica podia iniciar um ataque perigoso. E há um lance nas barbas do árbitro assistente, desta vez do Sr. Pedro Ribeiro. E ele marca, assinala a falta. Isto é incompreensível. Como é uma outra falta que vamos ver a seguir, que é uma entrada que seria vermelho direto. Creio eu que vamos ver a seguir, que é do Vasco Fernandes. Há uma sequência de lances dos últimos 10 minutos que, no fundo, levaram à É falta do apresentação de Jiménez, não é falta do Jiménez. Epá, mas estes lances, Não é isso por que está em amor de Deus, causa. isto Oh, acontece. Zé Pina, não é isso que está em causa. Todos os jogos, por essa Europa fora, isto é E ao inacreditável. minuto 86, veja lá se o lance a seguir é Inacreditável. por acaso. Vamos ver se o lance a seguir é por acaso. Zé Pina. Se me disser que é por Não, acaso... não, mais uma vez sei o que estamos é a que dizer. é dizer. O que é que o Pedro Guerra está a dizer neste momento? que é que eu estou a dizer? O árbitro Estou a Manuel de analisar. Oliveira fez de propósito. Eu estou a É o que dizer ele está a isso. dizer. Oh, Sousa Martins, posso falar outra vez? Fez, porque Podes falar, está a sim. dizer, o senhor está a dizer que foi aos 80 e tal minutos. Portanto, está a insinuar que se não fosse... Isto é importante porque aos 80 e tal minutos. Portanto, se não fosse aos 80 e tal minutos, não era importante. Portanto, como Zé era Pina, importante não aos seja 80 e tal desonesto a minutos... argumentação, não seja desonesto. Uma falta. Eu não estou a um dizer cartão que é amarelo é premeditado. no primeiro minuto Não ou é no seja último minuto? desonesto. É amarelo, é Zé amarelo. Pina, não seja desonesto. Esta falta não é Eu mais lhe importante admito, ou menos Zé Pina, importante. não lhe admito Este erro não é desonestidade mais no importante ou menos argumento. importante. Não lhe admito desonestidade no argumento. Eu não disse nada disso. Se eu disser assim, foi premeditado, não foi. O árbitro assistente... Há várias maneiras de dizer a mesma coisa. Não há, para mim não há. Para mim é direto, olhos nos olhos. O árbitro assistente Olha. fez de propósito ao validar o golo, não fez. Foi um erro de arbitragem. Porque se eu tivesse prova que havia premeditação... Olhos dizia nos aqui, olhos, tira o olhos chapéu nos Vieira. olhos, Quando olhos nos olhos com o João Ferreira Não, disse. não, isso é o que vem no Como é que jornal. nomeiam este Isto é o tipo? que vem no Não jornal. quero cá mais esse Veja tipo. agora o Isso é minuto que é olhos nos 86. olhos. Tira o Veja chapéu ao minuto 86 Vieira. E diga se isto é normal. Tira o chapéu ao Veja Vieira. o minuto 86 e diga se O isto é Vieira, normal. o Vieira ao menos não está cá, não há dissimulações no É o Vieira. Vieira. Veja lá o lance a seguir se é normal. É. Veja se isto é normal. Acontece em milhares em todos os campos. Veja este lance. Zé Pina, veja. Que desafio a comentar. Se tenha, ao menos, a honestidade de dizer era vermelho direto. Veja esta entrada. Acha isto normal? É falta. É falta? Pois é. Isto é vermelho, É sabe? amarelo. Isto é Isto é vermelho. amarelo. Amarelo? Opa, No mínimo está bem. amarelo. Ok. No mínimo amarelo. Depois do que você disse. No mínimo aqui- Amarelo. Foi Não, mas amarelo. Mas isto é vermelho. Mas foi Também é sinal. evidente. Mas Isto é vermelho. quantos minutos é que isto estava? 86. 86. 86. Pois, faltavam E 4, mais 4 aquela do deu. Semedo. Mais Qual é que é 4. o minuto do Semedo? Expulsão do Ele não Semedo. sabe. Epá, então Diga lá qual Qual é. foi a Tenho expulsão do pena. Semedo? Qual é? Tenho pena. É uma entrada violenta também do Semedo, que era o segundo amarelo, mas Diga pronto, lá, vocês não diga lá qual é têm. que é. Mas não Não sabe. têm. Diga lá, Sei, sabe qual é o pá, minuto. Posso ser. Procure lá aí. Então espera um bocadinho. Procure lá. Pode continuar aí a Vamos ao bolsar Coates, aí Vamos ao mais umas Coates ou não? coisas que eu Ainda já não? lhe digo onde E é há que... outra falta que é cometida, e eu volto a dizer, não é premeditado, são erros, e acontecem. E se o treinador no final
final do jogo não puder dizer que o árbitro não foi eficaz, a arbitragem não foi eficaz, o que é que o treinador pode dizer? Vamos lá ver. Um treinador como o Benfica não pode há um fazer. lance que se segue em que, vamos lá ver, depois da bola ir à barra de um cabeceamento do Lindelof, há uma falta sobre o O Gonçalo árbitro Guedes também nas não barbas marcou. do árbitro. O árbitro Nas também não barbas mostrou do amarelo ao árbitro. Nelson de Semedo naquele lance. Nas É barbas igual, é a do mesma árbitro. coisa. Se calhar é o mesmo critério. O árbitro, se calhar, não andou muito longe no critério. Eu estou a dizer um lance a seguir, minuto 91. Pois. O Gonçalo Guedes é um lance. O Gonçalo O Guedes vai Duarte fazer a Gomes diz, diferença. o Pedro Guerra gosta de arbitrar a inglesa, mas é só para o clube dele. É, está bem. Zé Pina, não desconverse. Vamos ver. É, acha não normal está- este não lance? está- não lhe está a marcou agradar. falta. Acha normal este lance, Zé Pina? Acha normal? Você acha, diz que acontece em normal, milhares. é um jogo- É, ele ia a estes caminho da erros, baliza. nenhum destes erros- Ia a caminho da baliza. Ouça lá uma coisa. Olha, nas barbas do Nenhum destes árbitro. erros influenciou Nas o barbas árbitro, do é que é árbitro. Olha ali, Isso, aí o Rui está. Vitória. Não é falta? Isto não marcou. Nenhum destes erros E nós influenciou o sabemos- resultado. sabe que E, portanto, nesta se o zona- Rui Vitória vai continuar a falar de erros dos árbitros que não influenciou o resultado, Manel, vai, não. vai falar dos É árbitros que o todos os Benfica jogos. Faltas estava a meio campo carregar. que não são assinaladas. Meio Epá, campo. isto- Isto não é meio campo, homem. Isto é meio campo. Eu estou Epá, vocês, quando o pelo amor de Benfica Deus. ganhar e estes erros deste tipo forem ao contrário, a favor do Benfica, que vão querer Não, falar eu também agora, no final. não, isto agora, o Pedro Guerra, não, o Pedro Guerra, Vou querer ver o Rui Vitória a falar deste tipo de erros quando o Benfica ganhar. o Pedro e estes erros Guerra, forem o a Pedro favor do Guerra Benfica. Quero cometeu ver. aqui um erro estratégico. Erro com influência Cometeu um erro não, erro estratégico. que é, Estamos a analisar. Ele levou a fasquia a um pormenor. Ganhar no- Não, mas ele levou a fasquia a um tal ponto que quando o Benfica for beneficiado com estas faltas ali a meio do meio campo adversário, não sei o quê, então aí vamos conversar. Então, Depois que não era amarelo, devia ser vermelho, aos 86 minutos. então este vai programa, milhares. não, este programa vai durar 4 horas, mas não é comigo. Nada, pois claro. Não é Sim, contigo, quando não lhe é interessa, você Pedro foge. Brás, Quando não lhe interessa, você com os foge. árbitros aqui todos. Encontrou- Este programa vai demorar 4 horas, mas não é comigo. Encontrou o lance de Nelson de Semedo, veja lá se encontrou. Ora bem, o lance há pouco que foi aqui Não referenciado existe. pelo Manel. Não existe. Varela. É ridículo. Portanto, achas que o Porto foi prejudicado numa análise do árbitro logo no arranque do Com certeza. minuto 5, portanto estava Logo, o exatamente. jogo a arrancar. Exatamente. Isto é um penalti claríssimo. Se dá golo, ou o Porto ganhar 1-0 aos 5 minutos, claramente que o jogo é completamente diferente. Estávamos mais poupadinhos para Roma, por exemplo. não é? À partida. Essa foi uma das desvantagens nesta análise que o árbitro fez, que obrigou o Porto a um esforço Sim, suplementar. mas repara, eu não me lembro de ver no final ninguém a queixar-se. Claro que o Porto ganhou. Pronto, mas eu quero que agora com a vitória, quando ganhe, volta a dizer isso que disse, não é? Porque o Porto ganhou 1-0, é um facto. Mas a verdade é que foi muito prejudicado nesse aspecto. Se isto é penalti, penalti ainda era para ser marcado. Se o penalti fosse marcado, a ganhar aos 5 minutos por 1-0, o jogo é completamente diferente, como é evidente. não é? Manel, está a gozar comigo. Mas, Manel, mas está eu não a estou a gozar fazer comigo. queixa. Oh, Manel, é assim, eu não estou a fazer comparável, é queixa. comparável. Isto é um erro que, se o Porto não tem marcado aos 84 minutos, influenciava o resultado. Mas, Manel, é Era capaz de comparável influenciar o um resultado. gol que é validado Agora, e irregular. Um penalti é comparável. Oh, Manel, é comparável. Pelo amor de Deus. Oh, Manel. Sousa Martins, se eu viesse para aqui É comparável. fazer relambórios de faltas ao contrário no meio campo isso e é- junto à linha lateral Isto não faz sentido. e de amarelos que deviam ser vermelhos e de faltas que não se marcaram deviam ser amarelos, eu estava aqui, de certeza, em qualquer jogo, estou aqui meia hora a falar disso. Agora, que isto falo um treinador de meio da tabela, agora, o Rui Vitória, o tricampeão, O gentleman. o treinador que o ano passado deu um exemplo de grande categoria, de grande dignidade. Começa o campeonato desta maneira. Acho que alguma coisa está podre no Reino da Luz. O treinador Alguma coisa está do podre no Reino Benfica disse que perdeu por causa da arbitragem. Estou Ele não disse. espantado. Mas é que ele não disse isso, ó Sousa Martins. É repor aqui a verdade. Porque espantado. estes dois amigos andam porque tem que desatentos. fazer, tem já Ou percebido então que tem estão que a fazer o ser que mandam. intelectualmente desonestos na argumentação. O treinador do Benfica disse Escândalo. que o Benfica perdeu ou não ganhou o jogo por culpa própria, por mérito do adversário e porque a arbitragem também não foi feliz. Como foi o que ele disse? Falta de Eficaz, eficácia. falta de eficácia. Que eu acho que até é uma maneira muito gentleman de dizer as Não, coisas. não, como é não, não, evidente. não, não. Gentleman Agora, foi, Sousa não, Martins, foi ele a poupar, eu posso- foi ele a Sousa Martins, poupar eu posso não o perceber jogo nada de miserável futebol. que o Rui Vitória fez no Eu banco. posso não perceber nada de futebol, apesar de tudo ainda joguei. Aqui, senhores, nunca Foi joguei. eficaz, Já cá faltava eficaz. jogar. Agora, é comparável, um penalti que não é assinalado com um gol irregular que é validado. Acha que é comparável? Eu acho que não é. Porque o gol foi validado e o Benfica esteve a perder. E o penalti, nós não sabemos se entrava. Olha, grande exibição do Moreira. Grande exibição do Moreira. Grande Apesar exibição. deste programa se chamar prolongamento, nós não temos prolongamento de horas, é completamente impossível. ao Sporting, não é? Agora, o que eu te queria dizer, Pedro, era sobre a entrevista do Tarapte, Sim. que deu a um jornal francês. O que é que vai acontecer agora a este jogador? Não faço a mínima ideia. Eu acho que o Tarapte foi um caso de infelicidade no Benfica.
Aliás, nós esta semana não fomos surpreendidos, mas todos nos ficámos a rir quando ouvimos o treinador do Sporting dizer que é o melhor scout do Benfica ele diz do Benfica. Sim, mas sobre esta entrevista, ele faz aqui acusações graves. Sim, mas eu acho que o Tarapte, aquilo que disse, seguramente terá sido, não sei se mal aconselhado, como é evidente, é capaz de estar insatisfeito e, portanto, frustrado porque achava que tinha direito a um lugar ao sol no Benfica. Olha, dois técnicos Agora, insuspeitos. O lugar ao sol tem ele agora. Ele é que está com o lugar ao sol. Dois treinadores Uma insuspeitos. espreguiçadeira e E tal. como diria o outro, quem nada são iguais, dois treinadores insuspeitos, Jorge Jesus e Rui Vitória. Nenhum deles achou que Tarapte estava preparado para jogar na equipa E principal. então, quem foi a culpa da contratação? Sousa Martins, nem sempre se acerta. Há erros que se cometem. Agora, eu gostava era que me explicassem quem é que contratou para o Benfica. O Roberto, o Júlio César, o Emerson, o Ayrton... Deixa-me agora também pedir a Júlio opinião César, este ao- guarda-redes tem safa o O Júlio Benfica. César do Belenenses. Sobre esta O entrevista. Filipe Menezes, o Éder Luís, foi Jorge Jesus, sabia? Aquela sua listinha que você leu aqui na semana várias passada. vezes, não é? É um jogador que não tem qualquer capacidade para jogar no Benfica. A verdade é que o Benfica não tem demonstrado ter capacidade já há muito tempo para resolver o problema bem. Neste caso, quando há destes jogadores assim, eles emprestam-se para algum lado para irem fazer barulho para o outro lado, para não ficar aqui. Não, Tarapte parece que há ali uma pedra, mês a mês aparece a chatear o Benfica, a causar engulhos ao Benfica, e o Benfica não tem... E disseste bem mês a mês. E o O que ele ganha é mesmo mês a mês a chatear o O que eu Benfica. interesse é perceber é quem é o tal do scout que scouteou o Tarapte. O que é que se passa Alguém com scouteou Manel, o e o que é que se Tarapte. passa com o Brahim e o Abubacar? Isso é que é interessante. Pois, Brahim e o Abubacar Pois, vão isso, ser olha, esses vendidos. jogadores jogavam, deixaram de Tanto quanto jogar. sabe, vão ser vendidos. Deixaram de jogar. Apenas Isso é sobre a que é entrevista do estranho. Tarapte, vamos agora ver Sobre a entrevista do algumas passagens. Tarapte, vamos agora, o Tarapte não me parece... Eu acho que quando o Tarapte sair, o Zé Pina tem Não um parece grande... Não parece Vai que ter quando um ele sair... momento- Quando é que ele vai sair, sair? você vai chorar, porque você não Ele tem tem mais nada para contrato até dizer. aqui, 2019? Você em todos os programas fala no Tarapte. Quando ele sair, você vai ficar triste. Afinal, eu tinha razão, eu e o Manuel temos razão, porque afinal ele sempre deu uma entrevista. Portanto, há razão. Tenho agora uma ideia. Voltando à teoria dos pacotes, por que não fazer um pacote com o Luizão e irem os dois para o Brampton? Pode-se, não Vendo o consegue. Luizão e oferece Tarapte. Não, é que as coisas são difíceis. Já, o Wolverhampton, nem o Talisca, que a coisa é complicada, porque não tem o Manel, visto de trabalho. preocupe-se lá com o Brahim e com o Agora, Abubacar. em relação ao Tarapte, Oh, estou preocupado, Manel, também estou. preocupe-se. O Tarapte disse uma coisa. Rui do Poitre não O joga. Tarapte O que é que se disse passa uma com o coisa. Poitre? O Tarapte disse uma coisa. Tudo quatro. Disse uma coisa interessante, que houve uma conversa a três com o Rui Vitória, Tarapte e o Presidente, em que o Rui Vitória terá dito para Vieira, ou é ele ou eu. Olha, e Sandro? E o que é que aconteceu Ou com ele o ou eu. Sandro? O que é que aconteceu com o Sandro? Que Olha, foi fazer olha, uns testes você- médicos. eu esperava Você que não, você não explique falasse lá. nisso. Acha normal Eu o falava que é que que não fizeram ao falasse nisso. Sandro? O que é que médico- fizeram ao Lucas Silva? Oh, Acha peraí, normal? Explique lá aqui. O jogador não interessa, baixa-se o preço. Isto Explique aqui lá. é uma infâmia. É uma o Pedro Guerra está a infâmia? lançar. Não, não é. Foi o Sandro que se queixou. A maneira como foi tratado Peraí, a fazer os quantos testes em minutos é que eu Alvalade. vou ter que Não, responder? Um minuto. vai ter, Não, um minuto. vai. Não dá Explique para lá. responder isso. Consegue O tempo explicar? estica isto. Não, mas este senhor lançou um Andaram a atuado brincar comigo, diz o Sandro. sobre o Andaram grande a brincar comigo. Como é que é isto? Andaram Como é que é isto? a Parem, brincar parem, por comigo. favor, de fazer queixas contínuas, pelo amor de Deus. Desculpa lá. O médico Frederico Varandas Só já explicar. explicou Sandro, que é um 27 grande anos. profissional, que eu mando Pois é, aqui um grande sem abraço. dúvida. Oh. Já explicou e um dia nós vamos saber o que é que se passou com o Lucas João e o Sr. Pedro Guerra vai Lucas engolir João, tudo. Lucas Silva. Lucas Silva vai engolir aqui tudo o que disse sobre esse jogador, que neste momento está sem treinar no Real Madrid, e foi o Dr. Frederico Varandas que pode ter salva a carreira desse jogador. Portanto, vou, senhor, quando falar do Posso Frederico, responder? quando falar do Dr. Frederico Varanda, baixa a bolinha, está bem? Ó Zé Pina, deixe lá dessa linguagem pá, de caverna. Não, pá. não, não. Você- O que o deixe senhor lá fez ouvir. é uma Deixe lá infâmia. dessa linguagem. Está uma entrevista. Este é um grande sportinguista e um grande médico. Portanto, não venha com conversa. Posso falar? Isso é lama que o senhor está aqui a lançar. Posso falar? Lama, 30 uma vergonha o que o senhor 30 está aqui a segundos. dizer. Só viram o meu joelho direito. Perguntei se não iam ver o outro e disseram-me que estava tudo bem, mas eu sabia que não. E posso já Entretanto, dizer que o Sporting já vai disse que o meu agir joelho- judicialmente contra esse Disse que jogador. o meu joelho não estava E bem. se calhar o senhor ponha-se a Passados pau. 10 minutos, o meu agente ligou-me e disse-me que ofereciam metade do salário mais bónus.
Isto é uma acusação de um jogador. E vem-me aqui falar do Tarapte. Ó Zé Pina, tenha vergonha na cara. Digo. Não, você que tenha vergonha. O que você fez agora, você a cada programa que faz, baixa cada vez Falar mais o que é que se passou com o Slimani, o que é que se passa com o Gelson, a quem prometeram há 2 anos que aumentava o ordenado. Vá lá ver o que é que se Temos passa. que terminar sem antes ter também um novo alinhamento das novidades de mercado. Estamos a caminhar rapidamente para o dia 31 de agosto. Vamos saber o que se passa. Há pouco falamos de Brahim. Está ou não saída do Porto, Rui? Chegar aos 46 milhões de euros por Brahimi, um número absolutamente estratosférico. Temos algumas dificuldades em acreditar, mas o que é certo é que, efetivamente, o extremo argelino tem mercado em Inglaterra. A informação que temos é de que são vários os clubes interessados, fora do top 5 dos grandes clubes da Premier League. Portanto, esta notícia que neste momento circula de que uma proposta do Arsenal podia rondar os 46 milhões de euros, neste momento não conseguimos olhar para ela de outra forma que não seja especulação, mas é algo que está a alimentar a imprensa francesa e também a imprensa inglesa. Lindelof, no final da Supertaça, garantiu que iria continuar no Benfica. O que é certo é que agora poderá haver ainda uma possibilidade, uma janela de saída do jovem defesa central do Benfica. As mesmas dificuldades que o Inter de Milão tem encontrado para cumprir o fair play financeiro no que diz respeito à contratação de João Mário, encontra também para reforçar o eixo da defesa. Diz o Tuttosport que o Inter de Milão neste momento colocou Caner Erkin, um lateral turco contratado já neste defesa ao Fenerbahçe, colocou-o imediatamente no mercado para abrir espaço no plantel e também valor monetário para avançar para a contratação de mais um defesa central. E o Tuttosport diz que esse defesa central pode ser um de 2 nomes: Ezequiel Garay, do Zenit de São Petersburgo, ou Victor Lindelof, do Sport Lisboa e Benfica. Agora, em termos de reforços, é praticamente garantido que chega amanhã a Lisboa um avançado para o Sporting, é brasileiro, chama-se André. É um dos jogadores que poderá entrar diretamente na equipa do Sporting? Não sei se é jogador para entrar diretamente na equipa do Sporting. Já há Joel Campbell, há também Islam Slimani, que, ao que tudo indica, deverá continuar em Alvalade, mas claramente Jorge Jesus precisava de mais um elemento para a frente de ataque. Perdeu Hernan Barcos, perdeu Teófilo Gutierrez, Lucas Palvis está lesionado. Ora, diz o Globo Sport neste momento que o jogador já está a caminho de Lisboa, já embarcou a caminho de Lisboa. Trata-se de um jogador que vem do Corinthians e, atenção, o Corinthians deve ainda 2 milhões de euros ao Sporting Clube Portugal, fruto da transferência de Elias, aqui há uns anos. Ora, esses 2 milhões de euros serão abatidos ao valor de André. Como referimos há pouco, o valor de mercado está situado em cerca de 4 milhões de euros. O valor a pagar será, porventura, a diferença entre os dois e este valor de mercado. Na votação que fizemos no site da TVI 24, perguntávamos se Rui Vitória tinha razão nas queixas que apresentou no final da partida em relação à arbitragem. A maioria diz que... a maioria da votação diz que o técnico do Benfica não tinha razão nas queixas apresentadas na conferência de imprensa. Estamos a fechar esta edição do prolongamento, analisamos a segunda jornada. Temos um clássico no próximo fim de semana e cá estaremos na segunda-feira para analisar tudo sobre o Sporting Futebol Clube do Porto. Boa noite e boa semana.